Olá, queridos irmãos e amigos, cá estamos uma vez mais para mais uma lição da Escola Sabatina deste trimestre, do primeiro trimestre do ano 2023, e estamos na lição 6, já estamos, portanto, a aproximar-nos do meio, aliás, já estamos no meio deste trimestre, porque este trimestre é um pouco mais curto, para compensar o trimestre mais longo que foi o trimestre passado. Então este trimestre nós temos 12 lições e estamos precisamente na lição 6, que é no meio deste trimestre. E pois bem, mais uma vez, tenho o prazer e o privilégio de ter comigo o querido irmão José Eloy Robalo, a quem eu vou pedir, por favor, que possa orar para que o Espírito Santo nos possa dirigir na explanação da sua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dás de expor a Tua palavra. Obrigado, querido Pai, pela Tua presença no nosso coração, na nossa mente, ao estudá-la, ao tentar entendê-la. E obrigado pelo desejo que colocas no nosso coração, Senhor, de expor perante outros, todos aqueles que estão interessados em aprender a Tua palavra. Amém, Senhor. Neste momento, que o Teu Espírito Santo possa estar comigo e com o pastor Paulo Cordeiro uma vez mais, Senhor. E o Teu Espírito possa estar também com aqueles que irão ouvir e que possam aprender, a lembrar e sentir o desejo no seu coração de se fazer a Tua vontade e de Te seguir, Senhor. Amém, Senhor. Nós possamos ser ricamente abençoados sempre com o estudo da Tua palavra, Senhor, até à Tua vinda. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim seja. Muito bem, então, irmão Eloy, esta semana temos um tema que nos leva, através da revisão da vida de alguns personagens bíblicos, nomeadamente de Noé, de Abraão, de Ló, de Jacó, que se transformou em Israel, e finalmente de Moisés, e através destes personagens, enfim, a maior parte deles, portanto, tiveram exemplos, deram-nos ou deixaram-nos exemplos que, digamos, no geral foram positivos, não é? Embora tivessem tido as suas falhas pontuais, não é? Estou a pensar nomeadamente em Abraão, estou a pensar, portanto, em Jacó, estou a pensar também em Moisés, não é? E outros que tiveram um exemplo mais negativo, foi o caso de Ló, mas através destes personagens nós podemos, portanto, compreender o que é na prática depositar tesouros no céu, que é o tema precisamente da lição desta semana. É ou não é assim, irmão José Eloy? É assim, exatamente. Agora temos exemplos concretos para poder analisar o que é que significa depositar tesouros no céu e como fazer isso, não é? No exemplo destes casos. Para nós termos uma ideia realmente sobre a importância de depositar tesouros no céu, deixa-me ler para os irmãos dois textos muito importantes. Um deles está na Revião de Heraldo, de 24 de janeiro de 1888, e diz assim: a obra de transferir as vossas posses para o mundo de cima, do alto, é digna das vossas melhores energias, é da mais alta importância e envolve os vossos interesses eternos. Aquilo que aplicam na causa de Deus não é perdido. Tudo o que é dado para a salvação dos pecadores e a glória de Deus é investido no mais feliz empreendimento ou na mais feliz empresa nesta vida e na vida por vir. Os vossos talentos de ouro, de prata, se dados aos banqueiros, isto aqui é muito interessante, de dar aos banqueiros, aumentarão constantemente de valor, que será lançado em vosso favor no reino dos céus. Devem ser recipientes da abastança eterna. Quando nós chegarmos à vida eterna, seremos recipientes desta abastança, que rendeu juros nas mãos dos banqueiros, novamente. Ao dar para a obra de Deus, acumulam para vós mesmos tesouros no céu. Tudo o que depositam no alto está seguro contra desastres e perdas e aumenta no sentido de um capital permanente e eterno. É interessante, aqui Ellen White menciona duas vezes os banqueiros, dar os nossos talentos de ouro e prata nas mãos dos banqueiros, porque eles vão fazer render juros. Sabem quem são estes banqueiros? Estes banqueiros são aqueles que trabalham na obra de Deus. São aqueles que recebem o dinheiro, portanto, que trabalham na organização, na igreja, e que utilizam este dinheiro depois para evangelismo, para abrir igrejas, com o seu esforço, com o seu trabalho, com a sua dedicação. E então estes bens que nós damos para a igreja, outros que se converterem vão dar também os seus bens e estes bens vão aumentar. Portanto, isto é muito importante, aplicar todo o dinheiro na causa de Deus, aquilo que nós pudermos dar, todo o possível, dízimos e ofertas, para que realmente os banqueiros, aqueles que estão dedicados à obra de Deus, possam fazer render com juros. E nós, um dia na vida eterna, vamos encontrar essas almas salvas porque nós aplicamos em dízimos e ofertas aquilo que Deus nos tem dado. O outro texto encontra-se na meditação matinal para conhecê-lo,
de 1964, na página 217, e diz assim: todo cristão é mordomo de Deus e depositário dos seus bens. De todos os que alegam ser cristãos, tratem sabiamente os bens do Senhor. Deus faz um inventário do dinheiro. Deus faz um inventário do dinheiro. Isto é muito interessante. Que vos é emprestado e das vantagens espirituais que vos concedeu. Como mordomos farão também vocês um inventário cuidadoso. Examinarão para ver se estão a usar economicamente tudo o que Deus colocou aos vossos cuidados, ou se estão a desperdiçar os bens do Senhor em gastos egoístas como forma de ostentação. Quem dera que tudo o que é gasto desnecessariamente fosse acumulado como tesouro no céu. Deus animará os seus mordomos fiéis, dispostos a dar o melhor emprego a todas as energias e dotações recebidas de Deus. Ao aprenderem todos a lição de render fielmente a Deus o que lhes é devido, Ele, Deus, através da sua providência, habilitará alguns a apresentar ofertas riquíssimas e habilitará outros a trazerem ofertas menores. E as dádivas pequenas, assim como as grandes, para Ele são aceitáveis se forem feitas tendo em vista a sua glória. E um último texto que diz assim, é uma pergunta que cada pessoa tem de fazer a si mesma, estou eu a ganhar os tesouros da vida eterna ou a perder tudo por causa da negligência em tornar Deus e a sua justiça na primeira e única preocupação? Jesus, o Redentor do mundo, contempla com tristeza o vasto número daqueles que, professando ser cristãos, não o servem a Ele, mas a si mesmos. Mal pensam em realidades eternas, apesar de Ele chamar a atenção deles para as ricas recompensas que aguardam os fiéis que o servem com afeições indevidas. Portanto, para começar, acho que foi interessante para nós termos uma ideia da importância que é depositar tesouros no céu. Embora agora nós vamos ver como é que os casos que são mencionados nesta lição da Escola Sabatina, de alguns que decidiram realmente depositar os seus tesouros no céu. O seu coração não estava neste mundo, o seu coração estava no céu e na vida eterna, e vamos ver o que é que eles fizeram. Portanto, esta é, sem qualquer dúvida, a melhor estratégia de investimento do mundo, como nos diz logo aqui no início. É aplicar na causa de Deus. É aplicar na causa de Deus. Para nós, portanto, queremos lá estar na vida eterna também. É como dizem os textos sagrados, é um bom negócio, não é? Nós trocarmos esta vida provisória, passageira, temporária, com alguns poucos prazeres e por uma vida eterna que nunca tem fim, numa terra feita nova, com a presença dos anjos, a possibilidade de contatarmos os outros mundos habitados, conversarmos com eles, aprendermos com eles tudo aquilo que eles já sabem ao longo de milénios, podermos viver com os santos do passado, os homens santos do passado, podermos conversar com eles, vivermos em harmonia. Portanto, não há nada que se compare a uma vida na nova terra, uma vida eterna. Por melhor que seja a nossa casa aqui neste mundo, ou que sejamos milionários, ou bilionários, ou multibilionários, tudo aquilo que possamos ter que o dinheiro pode comprar aqui nesta vida não se compara com a vida eterna. Não há comparação possível. Não há comparação possível. Portanto, será um mau negócio se nós não investirmos realmente na obra do Senhor, na causa de Deus, e se não dedicarmos aquilo que somos, aquilo que temos para a salvação de almas. De uma maneira ou outra. Eu às vezes me pergunto se realmente todos os cristãos, ou todos aqueles que professam ser cristãos, realmente acreditam naquilo que o irmão acabou de dizer. Porque eu creio, enfim, parece-me lógico e razoável que se a pessoa realmente crê nisso, pois bem, ela tudo fará todo o esforço para que, digamos, esse bom negócio, essa estratégia de investimento, a melhor estratégia de investimento do mundo possa ter sucesso. Mas eu, por outro lado, como não vejo interesse, muitas vezes, em alguns, em fazer esse investimento, eu pergunto, será que têm fé suficiente? Será que estão a acreditar verdadeiramente na palavra de Deus? Quer dizer, eu não tenho resposta, eu só tenho questões na minha mente, não é? As respostas, obviamente, só a pessoa e Deus é que sabe, porque, assim como é dito em 1 Reis 8:39, só Deus é conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, não é? Nós não conseguimos ler o que vai no coração de cada um. Mas também não é menos verdade, como disse Jesus, pelos seus frutos os conhecereis. E às vezes parece-me que há um desinteresse tão grande pelas coisas eternas, pelas coisas espirituais, que parece que, sei lá, as pessoas se calhar não acreditam que o céu pode ser uma realidade, que a vida eterna pode ser uma realidade, que a segunda vinda de Cristo pode ser uma realidade, que os juízos de Deus podem ser uma realidade. Será que todos acreditam nisso? Eu penso que o problema está no pouco contacto que existe com a palavra de Deus, porque quando o contacto com a palavra de Deus é muito grande, com a Bíblia e com o Espírito de Profecia,
os anjos aproximam-se de nós, quando nós pegamos na Bíblia, pegamos no Espírito de Profecia, queremos aprender, queremos estudar, queremos entender e queremos fazer a vontade de Deus, os anjos aproximam-se e começam a criar no nosso coração e na nossa mente sentimentos e pensamentos e atraem-nos para o mundo celestial. Isso. Essa é uma experiência que eu tenho sentido ao longo dos anos, desde os meus 12, 13, 14 anos para aí, que eu tenho sentido isso. Eu penso que todas as pessoas que se sentem atraídas para a palavra de Deus vão sentir essa influência do mundo espiritual, dos anjos em si. E ao sentirem isso, ao passarem por essa experiência, a dedicação também à obra, à palavra de Deus também será muito grande. Portanto, eu penso que o problema é o pouco contacto com a palavra de Deus, devido ao mundo que nos rodeia. É a televisão, olha, eu, por exemplo, passam semanas, às vezes 4 e 5, que eu não ligo a televisão sequer. Nós não ligamos a televisão, não temos tempo. A nossa vida está dedicada mais ao estudo da palavra do Senhor e agora, portanto, nem todos sabem, mas, portanto, eu e a minha esposa estamos a fazer uma experiência no campo, a tentar aprender a cultivar os nossos próprios alimentos, por isso sobra tão pouco tempo. Mas passam semanas que nós não vemos a televisão e depois há um domingo, por exemplo, que a minha esposa decide assim, olha, eu vou passar hoje a roupa a ferro, mas vou ver como é que estão as notícias. E as notícias, mais nada. Nós não temos tempo nem para filmes, nem para novelas, nem para séries, nem para filmes, nada. Há anos. Também me permite dizer claramente que não perde nada com isso, só ganha. Então eu penso que o grande problema é o pouco tempo de contacto com a palavra de Deus e o muito tempo de contacto com o mundo que nos rodeia, com a televisão, com a internet, com o Facebook. Facebook, podemos usá-lo para fazer trabalho missionário, mas eu digo o uso do Facebook noutra vertente. Então eu penso que aí está o problema, porque e depois é assim, muitos de nós não sabem o que outros estão a dar ou a ofertar em dízimos e em ofertas. Há muitos que estão a dar em dízimos e ofertas e nós não sabemos. E o que a tua mão direita dá, a esquerda não deve saber, etc. Então, nós não sabemos exatamente aquilo que as pessoas dão, mas elas dão. Há muitos que estão a dar. Não quer dizer que vá tudo. Eu sei de pessoas que não dão diretamente para a chamada Casa do Tesouro, mas dão para ministérios de sucesso, ministérios que estão a ter um grande êxito a nível mundial. Eu posso dar como exemplo, por exemplo, o Amazing Facts, do Doug Batchelor, não é? Este é um exemplo. São programas, são instituições onde o dinheiro é muito bem aplicado, não é? Então há pessoas que estão a dar, pode não haver registros de entrada na Casa do Tesouro, por exemplo, mas tenho a certeza que muitos fiéis estão a dar para atividades de pregação do Evangelho de muito êxito a nível mundial e o dinheiro está a ser canalizado. Mas sim, há muitos que realmente, eu penso, que não estão a depositar tesouros no céu, sim, e portanto estas lições são feitas para nos despertar para essa realidade e para criar em nós o desejo de passarmos a depositar os tesouros no céu. Exatamente. Não é um deles. Exatamente. E vamos precisamente começar com Noé, e eu creio que Noé é um personagem bíblico paradigmático, porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então quer dizer que Noé, este patriarca Noé, viveu numa época da história deste mundo que é em tudo idêntica à época em que nós estamos hoje a viver, sim ou não, irmão? Exatamente. Nós temos aqui o caso de Noé. Se abrirmos a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 6, e se lermos os versículos 8, por exemplo, a Bíblia diz-nos que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Ora, para Deus dizer isto é porque Noé já estava, era uma pessoa, era um crente que já estava juntando tesouros no céu. Certo. Porque ninguém que não ajunta tesouros no céu pode receber esta aprovação da parte do Senhor. Achou graça aos olhos do Senhor. Quem acha graça aos olhos do Senhor é alguém que está dedicado ao Senhor, à sua obra, à salvação de almas, a iluminar o mundo com a verdade. É uma pessoa santificada, é uma pessoa que procura dar a conhecer a verdade. E no versículo 9 a Bíblia diz-nos que ele era justo e reto. Era justo e reto. Ora, se ele era justo e reto e achou graça aos olhos do Senhor, é porque ele já estava juntando tesouros no céu. Isto são tudo evidências de que realmente alguém está juntando tesouros no céu. E depois o versículo também diz, o mesmo versículo 9, que ele andava com Deus. Quem anda com Deus está juntando tesouros no céu. Quem não anda com Deus
quem não anda com Deus está juntando tesouros neste mundo. Então, aliás, eu até diria que esta última afirmação que vem no versículo 9, de que Noé andava com Deus, era a causa dele ser justo e reto e de ter achado graça aos olhos de Deus. Exatamente, ele andava com Deus, por isso era um homem justo e reto, porque só quem anda com Deus pode atingir este nível espiritual de ser justo e reto. E o versículo 14, Deus diz-lhe para ele fazer uma arca, e nós sabemos a história, e ele obedece. Ora, o obedecer à ordem de Deus de fazer uma arca é um sinal de que ele não punha o seu tesouro aqui neste mundo, mas punha o seu tesouro na vida eterna e nas coisas do céu. Então, ele era um homem que depositava tesouros no céu, porque ele obedecia, ele estava em sintonia com Deus. Esta sintonia com Deus mostra que o seu coração estava no céu. Muito bem. Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Se o coração estava em Deus e nas coisas do céu, é porque o seu tesouro também estava lá. Então, nós sabemos a história, durante 120 anos, ele obedeceu ao Senhor construindo a arca. E durante esses 120 anos, ele não só construiu a arca, nós sabemos bem, mas ele também realizou um trabalho de pregação. Isso. Pronto. Esse trabalho de pregação para salvar os pecadores mostra também que ele estava depositando tesouros no céu. Isso. Qual era o interesse dele? Era ter casas, era ter riqueza aqui neste mundo para viver de maneira faustosa? Não. O interesse dele era que as pessoas se salvassem e estivessem na vida eterna na nova terra, tal que era a esperança que ele tinha. Aliás, então, irmão, se me permite interromper, o Espírito de Profecia até diz que Noé não só não vivia para si mesmo, como ele investiu todos os recursos materiais que tinha na construção da arca. Muito bem. Ora, ele depositou então todo o tesouro. Exato. Depositou todo o tesouro no céu. A casa dele passou a ser o interior da arca, e nós sabemos, não é? Não só durante os 40 dias e 40 noites que choveu, nós sabemos pela Bíblia que ele passou um ano dentro da arca. Certo. Acho que foi, eu não me recordo bem, acho que foi um ano e um dia, um ano e 2 dias. Portanto, ele passou um ano dentro da arca. Foi a casa dele, passou a ser a casa dele, junto com os animais. Ele investiu tudo o que tinha, como o irmão disse muito bem, porque o tesouro dele, o coração dele estava em Deus, estava na vida eterna, estava no céu, estava na vida futura, estava na nova terra. Essa era a sua esperança. E esse depositar tesouros no céu, vemos que mostra-se também, ou vê-se também, pelo desejo que ele tinha de salvar outros. Isso. Quem tem o coração no céu e os seus tesouros no céu, sente o desejo de salvar outros. Muito bem. E há muitas maneiras de salvar. Pode-se fazer trabalho pessoal, pode-se comprar literatura e distribuí-la, pode-se dar os dízimos e ofertas fielmente para que a obra da pregação do Evangelho seja feita a nível mundial, não é? Através de várias vias, através de várias vertentes. Portanto, mostra-se aqui que Noé era um homem que tinha o seu coração no céu e o seu tesouro estava a ser depositado no céu. Sabe, irmão, eu gostaria, entretanto, de salientar aqui um aspecto que me parece muito importante, quando diz aqui na versão Almeida Revista e Atualizada que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. A outra versão diz, portanto, em suas gerações. Eu creio que entre os seus contemporâneos é mais explícito, mais claro. Ora, como é que eram os contemporâneos de Noé? Pois, exatamente. O versículo 11 diz, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E esta violência provinha de quem? Provinha precisamente dos habitantes do mundo antediluviano, ou seja, dos contemporâneos de Noé. E o que eu queria aqui realçar é que Noé, apesar de viver entre uma geração tão corrupta e tão cheia de violência, mesmo assim, ou apesar disso, Noé conseguiu se destacar em termos de pureza, de santidade entre os seus contemporâneos. E se assim como foi nos dias de Noé, assim é nos dias da vinda do Filho do Homem, como Jesus disse, então isso quer dizer que hoje também é possível, mesmo apesar de vivermos no meio de contemporâneos perversos, corruptos e violentos, nós desenvolvermos uma santidade no temor do Senhor. Será isso ou não será? Será que estou a posicionar mal? Não só é possível, como irá acontecer isso. Exato. A Bíblia diz-nos que irá acontecer. Eu sei que há muita polémica sobre a questão da chamada teologia da última geração, mas é um facto bíblico e do Espírito de Profecia que realmente a última geração do povo do Senhor refletirá o caráter de Cristo. E quem reflete o caráter de Cristo vive uma vida de vitória sobre o pecado. E Noé é um representante, um exemplar, digamos assim, daqueles que estarão vivendo sobre a terra também nos últimos dias. Noé, Enoque, então especificamente é mesmo declarado ser um representante
daqueles que viverão nos últimos dias, que viverão uma vida de obediência ao Senhor. Mas Noé conseguiu viver num ambiente corrupto, é realmente um exemplo para nós de que é possível nós também fazermos isso. E pela Bíblia nós sabemos que os 144 mil serão assim. Isso. Eles viverão esse tipo de vida e o caráter de Deus será finalmente reivindicado e Deus mostrará a Satanás que é possível realmente viver em obediência à lei de Deus e que o argumento que ele lançou no céu, a tal dúvida que ele lançou no céu, que a lei é imperfeita e que não pode ser obedecida, esse argumento demonstrar-se-á falso. Exatamente. Cairá completamente por terra. Cairá completamente por terra. Portanto, Noé depositou então os seus tesouros no céu e fez o que pôde para advertir os habitantes do seu tempo. Ele fez esforços, aliás, o Espírito de Profecia diz-nos que ele fez esforços para reformar os seus concidadãos, apesar de não ter tido êxito. Ele perseverou nos seus esforços para que os homens se arrependessem e voltassem para Deus. Cada pancada desferida sobre a arca pregava ao povo. Noé dirigia, pregava e trabalhava, enquanto o povo olhava com espanto e o considerava um fanático. História da Esperança, página 48. Portanto, é um homem que depositou de facto os seus tesouros no céu de um modo espetacular e não vacilou durante estes últimos 120 anos da vida do mundo antes do dilúvio. Ele não vacilou durante estes 120 anos. Ele foi fiel ao Senhor na sua crença de que estava depositando tesouros no céu. É realmente um homem espetacular. Irmão, há aqui também um aspecto que vem referido na lição do domingo que achei muito interessante. Já o conhecia, mas achei muito bom o autor ter portanto, enfatizado este aspecto, que é o facto de que, portanto, ele faz aqui uma comparação entre aquilo que diz a ciência de hoje e aquilo que dizia a ciência no tempo de Noé, não é? Porque também havia os cientistas no tempo de Noé. E eles, portanto, achavam, aliás, vem aqui uma citação de Patriarcas e Profetas, na página 80, que diz: o mundo antediluviano raciocinava que durante séculos as leis da natureza não se tinham alterado. E, efetivamente, não se tinham alterado. Ou seja, a observação que eles faziam era correta, a premissa era correta. Mas eles então raciocinavam que não podia haver alterações. Exatamente, pelo facto de que as leis da natureza não se tinham alterado, que elas não se poderiam alterar, não é? Ora, Deus é que é o criador das leis da natureza, não é? E, portanto, ele pode alterar a seu belo prazer, e ele o fez. E hoje, curiosamente, o argumento científico dos nossos dias é exatamente o mesmo. Ou seja, parte-se do princípio, da premissa, mas agora falsa, de que no passado nunca houve alteração nenhuma. Então, se não houve alterações, portanto, o dilúvio, portanto, que sai fora, digamos, da regra, da norma, não é? Das leis naturais, portanto, não pode ter acontecido. Então, o que é que acontece? Portanto, no passado, antes do dilúvio, as pessoas argumentavam que uma cheia nunca poderia vir, baseadas numa compreensão defeituosa da realidade. Após o dilúvio, baseadas numa compreensão defeituosa da realidade, elas argumentam que desde logo ele nunca aconteceu, o dilúvio. Ou seja, o argumento científico é exatamente o mesmo, o que mais uma vez prova que não há nada novo debaixo do céu. E já agora, quem duvida de que realmente se o dilúvio aconteceu ou não, depois existe. Enfim, o inimigo arranja mil e uma maneiras para desacreditar o que está escrito na palavra de Deus, para que as pessoas não acreditem na Bíblia, ponham de parte e deem crédito a outros livros supostamente com mais ciência ou mais conhecimento. Exatamente. E existem muitos livros supostamente com mais ciência e conhecimento. E não estou a falar dos livros normais que existem sobre evolução, que se aprende nas escolas, não estou a falar desses. Livros muito mais sofisticados e muito mais perigosos. Mas como é que nós sabemos que a história do dilúvio é verdadeira? É muito simples. Se nós acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele esteve aqui na Terra e falou a palavra de Deus, se nós acreditamos que Ele não era um mentiroso, mas que dizia a verdade, não é? Se nós acreditamos, então, se Ele disse em Mateus 24, 38 e 39 que o dilúvio aconteceu, então, se nós não acreditamos no dilúvio, então não podemos acreditar naquilo que Cristo disse. Exatamente. E se nós não acreditamos naquilo que Cristo disse em Mateus 24, 38 e 39, então outras pessoas, então podemos pensar que outras coisas que Cristo terá dito que não eram verdade. Exatamente. Então nós vamos por aí fora e acabamos por não acreditar em muita coisa que Cristo disse. E não pode ser esse raciocínio, não, para nós cristãos, não é? Nós, aliás, até as pessoas que não são cristãs, até mesmo os ateus acham Cristo um personagem excepcional, admirável. Até mesmo os que não são crentes, que não são cristãos. Foi uma pessoa excelente, uma pessoa com uma sabedoria, com um conhecimento
Ora, uma pessoa assim não pode dizer que, parado de texto, o dilúvio não aconteceu, ele não poderia ter dito isto, não é? De modo que Cristo era de facto o Filho de Deus, ele veio à Terra para dar a sua vida pela raça humana, ascendeu aos céus, está na casa do Pai, há de vir uma segunda vez para levar a Igreja para os céus, há de fazer a nova Terra, etc. Ele já existia antes de vir à Terra. Se ele diz em Mateus 24, 38 e 39 que o dilúvio aconteceu, então nós temos aqui confirmado o relato de Gênesis como sendo um registro histórico. Exatamente. Não é uma parábola, não é uma fábula, não é um mito, uma mitologia, não é nada disso. O Gênesis é um registro histórico. Exatamente. A criação foi em 6 dias de 24 horas e nada mais. Não foram milhares de anos que levaram os dias da criação. Não, foram dias de 24 horas. Exatamente. Adão e Eva existiram, foram 2 pessoas que existiram. O dilúvio aconteceu, é mesmo assim. O relato do Gênesis é literal, é histórico e é fiável. Isto é extremamente importante porque esta doutrina está a tentar entrar dentro da nossa Igreja e para tentar abalar a crença no registro sagrado da Bíblia. Portanto, ele de facto confirma. E 2 de Pedro também. A carta de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 7, também nos diz que o dilúvio aconteceu. Isso. Pedro também acreditava que o registro de Gênesis era exato, era literal, era histórico. E Pedro diz que, tal como foi nos dias de Noé, também as pessoas nestes dias finais também lançarão dúvidas, não é? O irmão há bocadinho disse que este problema está a infiltrar-se dentro da nossa igreja e é um facto. Muito grave. Isto é muito grave. Eu li com os meus próprios olhos um artigo que saiu na revista oficial, na revista adventista, portanto, que é o órgão oficial da nossa igreja em França, um artigo escrito por um membro da igreja de Cologne, que é a igreja do seminário adventista em França, onde eu fiz o curso de teologia, e esse membro ousava dizer que o relato da criação e o relato do dilúvio são, portanto, mitos ou lendas, não é? Isso é muito grave. E isto é gravíssimo. Isto é absolutamente gravíssimo. E eu considero que não apenas o membro que escreveu isso, portanto, revela, portanto, uma grande infidelidade, não é? Portanto, como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia que é, mas os publicadores, ou seja, os responsáveis da revista, portanto, foram os maiores prevaricadores ao permitirem que um artigo dessa natureza pudesse ser publicado no órgão oficial da Igreja em França. É uma vergonha. Isto é uma absoluta vergonha. E é por esta razão, e é por esta e por outras, e são tantas, que muitos, infelizmente, perdem às vezes confiança na liderança da Igreja. Sim. Isto é muito grave. Isto é muito grave porque aqueles que têm a responsabilidade sagrada de serem líderes da Igreja são esses, ou devem ser esses, em primeiro lugar, portanto, os principais defensores das crenças fundamentais que nós, como adventistas do sétimo dia, desposamos, não é? E, portanto, se nós pomos em causa a veracidade do relato bíblico, então, nesse caso, segue-se que Jesus é um mentiroso. Porque Jesus afirmou a veracidade e a fidedignidade do relato bíblico de Gênesis. Exatamente. Então, se Jesus é um mentiroso, então não podemos confiar nele em mais nada. Então, se não podemos confiar em Jesus, que é o fundador do cristianismo, o cristianismo simplesmente cai por terra. Completamente. Exatamente. Isto é gravíssimo. E eu não consigo compreender como é que há pessoas que não entendem a gravidade disto. Porque isto é de uma gravidade brutal. Brutal. Portanto, Jesus é o fundador do cristianismo. Ele é a pedra angular do cristianismo. Tudo o que Jesus disse é a pura verdade, porque ele próprio se intitulou ele próprio, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele afirmou em Mateus 24, como o irmão disse muito bem, que o dilúvio, a arca, Noé, foi uma realidade histórica, ponto final, está o assunto resolvido, não há discussão possível. Isso aconteceu. E até mesmo a criação de Adão e Eva, Jesus menciona claramente a criação de Adão e Eva. Jesus foi interpelado pelos escribas e fariseus sobre a questão do divórcio. Ele não respondeu, não tendo lido no princípio o Criador os fez homem e mulher, e que os uniu sendo os dois uma só carne. Okay? Então, o que é que Jesus fez através disso? Ele confirmar o relato dos Gênesis como literal e histórico. Exatamente, ele confirmou exatamente a historicidade e a fidedignidade do relato genésico, não é? Então, por exemplo, uma outra coisa, quando Jesus disse que assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem
estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. No coração da terra. Jesus não apenas confirmou que o relato do livro de Jonas é verídico, como ligou esse facto, esse evento histórico, à sua própria morte. Isso. Então se o relato de Jonas é inverídico, é um mito, então a morte de Jesus também é um mito. Porque os dois acontecimentos foram associados pelo próprio Jesus. Portanto, isto tem que ficar muito claro na mente de qualquer crente, e na mente de qualquer crente adventista, que não se pode simplesmente, desculpem a expressão, não se pode brincar com verdades fundamentais das Escrituras. Isso é escarnecer de Deus, isso é uma blasfémia contra Deus. Autêntica blasfémia, quer dizer, eu já me senti mais, mas ainda me continuo a sentir revoltadíssimo, quando vejo, portanto, que pessoas, reparem, eu já não critico os ateus e agnósticos, quer dizer, porque esses, pronto, pelo menos são coerentes com a sua crença. Uma crença falsa, mas pronto. Agora, critico aqueles que se dizem cristãos e professam adventistas do sétimo dia e que dizem barbaridades destas. Isto eu não admito, nem posso admitir nunca. Pois. Isto é óbvio, não é? Exatamente, e admitir que o dilúvio não foi universal, que foi apenas uma inundação na zona da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o Eufrates, não é? Onde é hoje o Iraque. Não precisamos dizer mais nada, o irmão ao caminho disso tudo. Isto são mentiras satânicas. Ele é o mentiroso e pai da mentira. Agora, o facto desse estar a ser ensinado em escolas cristãs, em seminários cristãos, onde se formam pastores. Isso. E em escolas onde se formam alunos, e com licenciaturas, portanto, cursos elevados, não é? Portanto, o facto de estar a ser ensinado por professores em escolas mesmo, em algumas escolas onde não deveria estar a ser ensinado, não é? E seminários prova até que ponto vai a tentativa de neutralização do adventismo. Exatamente. Portanto, vai até ao topo. Ou seja, há pessoas que estão no topo, que estão tentando neutralizar o adventismo. Exatamente. Como é que elas chegaram lá? Isso tudo deveria ser visto. A liderança, portanto, deveria verificar, mas como é que estas pessoas chegaram até aqui? Estão agora a ensinar isto. Estão a tentar inculcar estas ideias assim. Como é que elas chegaram até aqui? Quem são eles? De onde vieram? Qual é o seu currículo? Portanto, é investigar, e essas pessoas não poderiam continuar mais, nem como professores, nem como professores de teologia ou nas escolas, portanto, adventistas. Agora, há de facto uma tentativa para neutralizar o ensino adventista. E essa tentativa, irmão, permita-me dizer, eu durante muito tempo fui relutante em aceitar isso, mas hoje não tenho dúvidas perante os factos e as evidências que se patenteiam diante dos nossos olhos, que essa tentativa é uma tentativa deliberada. É uma tentativa intencional. Ou seja, ela não acontece por acaso, ela não acontece... É uma agenda. Porque essas pessoas, enfim, tentam... Não. Há aqui uma intenção deliberada. Portanto, intencional de, portanto, deitar por terra verdades fundamentais da Palavra de Deus, que, ao serem deitadas por terra, como eu acabei de demonstrar há pouco pelo raciocínio que fiz, ao deitarmos essas verdades por terra, deitamos por terra o próprio Cristo, deitamos por terra tudo o que é cristianismo. Acabou. A Bíblia, então não podemos ter confiança na Bíblia. Pronto. Não fica nada, portanto, mas é isso exatamente que o diabo quer, não é? Quer minar a fé, portanto, das pessoas. E esta tentativa deliberada, eu creio que está muito bem feita, porque começa precisamente pelas instituições de ensino, não é? Isso. Porque são as instituições de ensino que formam os líderes, Isso. e líderes mal formados, ao estarem à frente das igrejas, vão formatar negativamente a mentalidade dos membros das igrejas à sua responsabilidade. A pouco e pouco, passado uma geração, já há grandes mudanças. Passado 2 gerações, já há mais mudanças ainda. E na terceira geração, os outros já morreram, os anteriores, os da antiga geração já morreram e não conseguem detectar, os novos não conseguem detectar as mudanças que foram feitas. Bom, que eu faço aqui um apelo, sobretudo aos mais jovens, para que se firmem na Palavra de Deus, que estudem, digamos, com grande intensidade a Palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Nunca empreendam um estudo da Bíblia sem pedirem a orientação do Espírito Santo, porque é o Espírito da verdade, segundo Jesus disse, nos conduz a toda a verdade, não apenas a alguma verdade, a toda a verdade, e que toda a verdade é esta, é toda a verdade revelada, obviamente. Então, eu faço aqui um apelo para que os jovens estudem a fundo a Palavra de Deus, se fixem nestas verdades da Palavra de Deus,
Procurem que estas verdades da Palavra de Deus façam uma limpeza mental a todo o lixo que receberam na escola, nas universidades, onde tenham eventualmente estudado. E se não passaram pelas universidades, pois bem, pelo menos pelo ensino secundário, já receberam essas ideias falsas. Permitam, queridos amigos, que a Palavra de Deus vos faça uma limpeza cerebral. Uma vez achei muito interessante uma resposta que uma irmã deu prontamente a alguém que a criticou, dizendo que você foi para uma igreja que lhe fizeram uma lavagem ao cérebro. E ela, na ponta da língua, teve logo a resposta: olha, eu precisava bem dessa lavagem ao cérebro. Portanto, nós precisamos todos, eu já passei e continuo a passar por esta lavagem ao cérebro que a Palavra de Deus nos faz. A Palavra de Deus é que nos purifica a nossa mente, o nosso cérebro, de ideias erróneas, do nosso pecado, de pecados. E então, jovens, permitam que o Espírito Santo faça esse trabalho em vós. E depois, no poder e na força do Espírito Santo, levantem-se e defendam estas verdades fundamentais da Palavra de Deus. Mesmo que no vosso meio, na vossa igreja local, haja pessoas que não o defendam, levantem-se e defendam estas verdades. Mesmo que tenham oposição, e vão certamente ter oposição, continuem a levantar-se com força, com coragem, com determinação, com varonilidade e defendam estas verdades, porque nós precisamos de pessoas completamente comprometidas com Deus e com a sua palavra. E essas pessoas, infelizmente, estão a falhar. Eu, quando leio, por exemplo, no livro O Grande Conflito de Ellen White, que os valdenses, eles entravam nas universidades, não era tanto para aprender cursos nas universidades, eles infiltravam-se, digamos assim, nas universidades para serem agentes de mudança nessas universidades, para introduzirem a Palavra de Deus entre os estudantes das universidades, para que esses estudantes pudessem ter acesso à Palavra de Deus. E eles conseguiam com grande sucesso. Pois bem, hoje está a acontecer exatamente o contrário. Os nossos jovens vão às universidades, bebem toda a porcaria, todo o lixo intelectual que lá é dado, e depois vêm para a igreja querer formatar a igreja com as ideias que receberam lá. Não, isto não pode continuar a acontecer, amigos. Isto tem que parar. Portanto, se você é um estudante universitário, se você anda na universidade, já passou pela universidade, peça a Deus de todo o seu coração que ajude, através do estudo sério e honesto da palavra, a fazer uma limpeza ao seu cérebro. Para tirar, repito, o lixo, eu não tenho outra palavra, o lixo intelectual que você recebeu e foi inculcado na sua mente quando estudou nas universidades. E depois, defenda as puras verdades da palavra de Deus. Não o lixo que recebeu lá na universidade. Não precisamos cá na igreja desse lixo. Talvez você se orgulhe de pensar que por ter um doutoramento, ter um mestrado, que agora sabe mais que os irmãos que não estudaram na universidade. Não se deixe iludir por esse pensamento, que esse pensamento é falso. E é um pensamento que o leva não só à perdição, como leva outros, ou pode levar outros à perdição também. Então, muito cuidado, muita atenção. Tudo que não tem aprovação na palavra de Deus não presta. Simplesmente não presta e deve ser rejeitado. Paulo chamou a todo esse conhecimento que ele tinha e que ele teve que rejeitar esterco. Esterco, acho que não poderia ser mais claro na utilização deste termo. E vocês perguntarão, mas onde é que ele usou este termo? Pois bem, usou em Filipenses 3, querem ler comigo? Filipenses capítulo 3, e Paulo diz exatamente isso mesmo. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7, ele diz o seguinte: mas o que para mim era ganho, ou ele pensava que era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. Ele acabou finalmente por reconhecer que a excelência do conhecimento está apenas em Cristo Jesus, e obviamente na palavra de Cristo Jesus, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, as coisas que ele antes considerava como sendo ganho, e as considero como esterco. Versículo 8, para que possa ganhar a Cristo. Então, amigo, se quer ganhar a Cristo, você tem que reputar por esterco todo o lixo que aprendeu. Tudo, repito, que não se coaduna com assim está escrito, com assim diz o Senhor, não presta. E é para ser rejeitado completamente. Se você não fizer isso, mais cedo ou mais tarde perder-se-á. E será uma ruína catastrófica. Então, amigo, amiga, do fundo do coração lhe faço este apelo. Medite bem na sua conduta, medite bem naquilo que está a fazer, seja uma força para a sua igreja local, para o povo de Deus, apegue-se às puras verdades da palavra de Deus e você estará em terreno seguro. Muito bom, esse apelo é isso mesmo. Então, podemos passar à lição então de segunda-feira e vamos falar sobre Abraão é outro exemplo de alguém que juntou tesouros no céu. Exatamente. Ora, e isto é bem claro, nós não temos dúvidas que Abraão juntou tesouros no céu.
qual é a evidência de quando alguém está juntando tesouros no céu? É quando obedece a Deus, é quando obedece àquilo que está escrito, é quando obedece à palavra de Deus. Quando não se obedece à palavra de Deus e se obedece aos nossos próprios desejos, não é? Então a nossa atenção, o nosso coração, o nosso tesouro está nas coisas deste mundo. Quando nós viramos os olhos para Deus, queremos fazer a sua vontade, saber a sua vontade, fazer o que Ele diz, então significa que o nosso tesouro, o nosso coração está no céu. O que é que nós sabemos sobre Abraão que evidencia isso? Em Gênesis capítulo 12, no versículo 12, o Senhor pede-lhe para ele sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus lhe iria mostrar. O que é que ele fez? Ele argumentou com Deus? Não. Ele imediatamente obedeceu e saiu da sua parentela e da sua terra. O que é que isto mostra? Que o seu coração estava em Deus. O seu coração estava em fazer a vontade de Deus. Quando o coração está posto em fazer a vontade de Deus, significa que o coração está a juntar tesouros no céu. Então, o que é que a Bíblia diz no versículo 3? Deus diz-lhe que em ti serão benditas todas as nações ou todas as famílias da terra. Correto. Ora, Abraão colocou o seu coração, a sua mente, nesta promessa que Deus lhe fez. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós sabemos que isto aconteceu através de Cristo, descendência de Abraão. Através de Cristo nós somos salvos, todos os habitantes da terra podem ser abençoados e podem ser salvos através da pessoa de Cristo. E se nós acreditarmos em Jesus Cristo, nós somos filhos de Abraão, somos descendentes de Abraão. Pela fé, se tivermos a fé de Abraão, nós também somos descendentes aliás, como o texto diz em Gálatas capítulo 3, versículo 6 e 7. Este é aqui mencionado na lição segunda. É aqui mencionado na lição. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabe, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Isso. E em Gálatas, no versículo 29, capítulo 3 na mesma, versículo 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, se os que são da fé são filhos de Abraão, eu sou da fé, então sou um filho de Abraão. E se eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, eu creio que sou de Cristo. E se eu sinto que sou de Cristo, e se eu tenho a minha fé, a minha convicção que sou de Cristo, então eu sou descendência de Abraão. E se eu sou descendência de Abraão, sou herdeiro. Diz o versículo 29 do capítulo 3. Eu sou herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão. Então, o que Deus prometeu a Abraão, dele ter como possessão eterna a terra de Canaã, então nós também iremos ter a terra de Canaã em possessão eterna. Nós sabemos que isto vai cumprir-se na nova terra. Exatamente. Sabemos que isto vai cumprir-se na nova terra. Aliás, o Senhor Jesus Cristo sobre o Monte de Oliveiras. São todos estes crentes em Cristo Jesus ao longo das várias épocas da história, que são as famílias da terra, portanto são a descendência de Abraão. Que Jesus... São os gentios, não é? São os gentios, são as nações. Nós somos as nações. Nós que estamos aqui em Portugal, nós somos uma dessas nações, que através da fé em Jesus Cristo somos descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Exatamente. Eu sou um gentil, eu sou um não-judeu. Se bem que eu acredito que os meus ancestrais, eu tenho na minha ancestralidade, eu creio que tenho judeus nos meus familiares, nos meus antepassados. Porque já o meu avô tinha o nome Eloi. E nós sabemos que o nome Eloi é um nome hebraico, aportuguesado, digamos assim, mas é um nome hebraico, Elohim. Será o portuguesamento da palavra Elohim? É isso, é isso. E já o meu avô tinha esse nome, não é? Então eu penso que talvez o meu apego às coisas de Deus, desde novo, desde os meus 12 anos... Mas não é por essa sua ligação genético, biológica à nação de Israel que lhe dá acesso à salvação, nada disso? Não. Isto foi só uma curiosidade. Claro. Isso é uma parte. Portanto, conforme diz o texto de Gálatas, portanto, através de Abraão, Deus prometeu a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E ele aplicou toda a sua vida, aplicou toda a sua todo o seu esforço, enfim, tudo aquilo que tinha para que Deus cumprisse através dele esta promessa que ele tinha feito. E o que é que Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz? Que ele obedeceu. Isso. Portanto, pela fé, Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz que pela fé ele obedeceu indo para o lugar que Deus lhe tinha dito. Portanto, isso. Pela fé ele obedeceu. Então, um homem de fé é um homem que põe o seu tesouro no céu, que tem o seu coração nas coisas do céu. É lá que ele acumula o seu tesouro. E uma vez que ele obedeceu e foi, significa que o seu coração está em Deus, está na vida eterna,
está no céu, o seu tesouro está no céu. E depois diz, o versículo 9, que ele habitou, pela fé, ele habitou na terra que Deus lhe prometeu. Ora, um homem que pela fé vai e habita na terra onde Deus queria que ele habitasse, é um homem que tem o seu coração nas coisas do céu. Sem dúvida. É um homem que pôs o seu tesouro no céu, ajuntou o seu tesouro no céu. E o versículo 10 diz, o versículo 10 diz, porque esperava a cidade que tem fundamentos. Aqui, este versículo então diz completamente tudo. Este versículo é o mais claro de todos, que diz onde é que estava o seu tesouro e o seu coração. Onde é que estava o seu tesouro? Na cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus, diz o versículo 10 do capítulo 11 de Hebreus. Isso. Não é? Então ele esperava essa cidade. Ele punha o seu tesouro aqui na terra? Não. Senão com a riqueza que ele tinha tinha construído uma cidade para ele, tinha construído... ele tinha construído uma boa vida aqui na terra. E não, Abraão foi sempre peregrino e estrangeiro. Ele viveu em tendas, nunca teve um palácio. Vivia em tendas. Ele nunca teve um palácio. E curiosamente, desde que ele saiu da cidade de Ur dos Caldeus, assim chamada, não é? Ele nunca mais viveu em cidades, nunca mais. Isso, exatamente. Tendas, peregrino e estrangeiro. O que é que era peregrino e estrangeiro? Diz o versículo 10 do capítulo 11 de Hebreus, não é? Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, cujo artífice e construtor Deus. E nós sabemos que cidade é esta. Que cidade é? É a Nova Jerusalém, que há de descer do céu no final dos 1000 anos, que nós já estudámos no trimensário anterior. Exatamente. Pronto, era aí que ele tinha a sua esperança. Então o coração dele estava na tal cidade que há de descer do céu no final dos 1000 anos. 1000 anos depois da segunda vinda de Jesus. E o versículo... Aliás, se me permite, irmão, em Hebreus 12, 22... Portanto, no capítulo a seguir ao capítulo 11, que é conhecido como o capítulo ou a Galeria dos Heróis da Fé, então, em Hebreus 12, 22 diz: mas chegaste ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém Celestial e aos milhares de anjos. Isto é maravilhoso. Não deixa aqui dúvidas o autor o apóstolo Paulo, que escreveu a Epístola aos Hebreus, que cidade é esta? Portanto, é a Nova Jerusalém. É a Nova Jerusalém, é que está no céu, é a cidade onde Deus vive atualmente. Aquela que foi escrita também pelo apóstolo João no seu livro do Apocalipse. No último livro da Bíblia, o Apocalipse, não é? Então, aqui é interessante que nesse versículo que o irmão acabou de ler, mostra que todos os cristãos, verdadeiros cristãos, têm o seu tesouro aonde? Lá. Exatamente. Lá, na tal cidade que está no céu. Ou seja, não é o que ele diz, vós chegastes, ele diz, vós chegastes. Então, todos os cristãos na época do apóstolo Paulo, aqueles que eram verdadeiros cristãos, o seu coração estava nessa cidade que está lá em cima. Chegastes não no sentido literal, mas no sentido pela fé. Exatamente. Pela fé, o seu espírito está lá. Mas chegaste ao monte, exatamente, o seu espírito está lá, é isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, todos eles tinham o seu tesouro, o seu coração no céu, o seu tesouro acumulado no céu. Portanto, depositar tesouros no céu é ter o Espírito no céu, ter o Espírito na Nova Jerusalém. Exatamente. E o versículo 13 diz, morreram na fé, Abraão morreu na fé, juntamente com todos os outros, sem ter recebido a promessa. Isso. Então, se o versículo 13 diz que ele morreu na fé sem ter recebido a promessa, ou seja, ele não acreditava que neste mundo ele tivesse recebido alguma coisa, mas a esperança dele estava na promessa que Deus lhe fez do futuro, da nova terra. Isso foi a melhor herança de todas aquelas que ele poderia ter, não é? E agora vejam o versículo 13. O versículo 13 ainda diz que ele viu essas coisas que Deus lhe prometeu de longe. E crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram peregrinos e estrangeiros aqui na terra. Então o que é que Abraão fez? Viu de longe essa cidade de Deus onde Deus vive, que um dia virá para a terra e onde ele irá também viver. Ele viu de longe, creu nessa promessa, abraçou essa promessa e confessou que era peregrino. Certo. Então, isto quer dizer, isto são palavras que descrevem uma pessoa cujos tesouros estão aqui na terra. Estão neste mundo, nesta vida. Não. Isto descreve uma pessoa cujo coração, cujos tesouros estão a ser ajuntados no céu. Toda a esperança de Abraão foi depositada naquilo que Deus lhe prometeu, é no céu. Sabe, quando digo céu, as coisas do céu, que entretanto a Nova Jerusalém descerá aqui para a terra, certo. Deus viverá com os homens e o céu será aqui na terra, certo. No final dos 1000 anos. Mas era esta a esperança que Abraão tinha. Certo. Sabe, irmão, curiosamente, esta expressão que Paulo aqui utiliza na Epístola aos Hebreus, de que ele confessou que era estrangeiro e peregrino na terra, Paulo não está, digamos, a inventar isto, porque de facto em Gênesis 23:4, nós temos, vou ler a partir do versículo 2, e morreu Sara, que era a esposa, em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Het, dizendo,
Agora, versículo 4. Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Então, o próprio Abraão declarou perante os filhos de Het que era estrangeiro e peregrino entre eles. Então, claramente, Abraão tinha esta noção, e eu creio que é com base neste testemunho que Abraão deu diante dos filhos de Het, que depois Paulo, obviamente, vai escrever o que escreveu. Portanto, por isso é que Paulo diz, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Portanto, o próprio Abraão confessou usando estas mesmas palavras que Paulo aqui usa em Hebreus 11. Exatamente, é isso. Não há dúvida, a Bíblia é maravilhosa quando nós começamos a comparar texto com texto, versículo com versículo, há todas as respostas ali e nós compreendemos perfeitamente bem tudo. Há um texto que vem na nossa lição de sexta-feira que diz assim: a herança que Deus prometeu, é de Ellen White e está em Patriarcas e Profetas, na página 157. A herança que Deus prometeu ao seu povo não está neste mundo. Claro. Abraão não teve possessão na terra, nem ainda ao espaço de um pé, Atos 7.5. Ele possuía muitos recursos e usava-os para a glória de Deus, não para construir mansões aqui na terra, certo, e para o bem dos seus semelhantes, mas não olhava para este mundo como sendo o seu lar. O Senhor tinha-o chamado para deixar os seus familiares idólatras com a promessa da terra de Canaã em possessão eterna. Todavia, nem ele, nem o seu filho, nem o filho do seu filho a recebeu. Quando Abraão quis o lugar para sepultar os seus mortos, teve de o comprar aos cananeus. A sua única possessão na terra da promessa foi aquele túmulo cavado na pedra na caverna de Macpela. Certo. Portanto, vemos aqui que ele é um homem de muita riqueza, mas não aplicou a sua riqueza realmente para construir um palácio para ele. E como diz aqui o título e muito bem, Abraão é o pai dos fiéis. Logo, se nós queremos ser fiéis, temos que seguir o exemplo de Abraão. E o exemplo de Abraão realmente é um exemplo extraordinário, como acabámos de ver. Em parábolas de Jesus, Ellen White diz: todos os que são chamados para se unirem a Cristo, somos nós, os cristãos, os crentes, precisam de deixar tudo para o seguir. Velhas relações precisam ser cortadas, planos de vida abandonados, esperanças terrenas renunciadas. Com trabalho e lágrimas, na solidão e com sacrifício, deve a semente ser lançada. Isto é para nós hoje. Portanto, é este espírito que Deus quer ver nos cristãos. E realmente, alguém que já passou por isso que o irmão acabou de ler, ainda dá mais valor a essas palavras. Porque essas palavras vêm confirmar, repito, exatamente, que a experiência que alguém viveu, como relatado nessas palavras, é uma experiência genuína que provém de Deus. Muito bem. Agora, Abraão teve um sobrinho, logo foi mais infeliz, não é? Nas suas escolhas, não é? Muito mais infeliz. Agora temos o exemplo de alguém que não acumulou os tesouros no céu. Exatamente. Pronto, é Ló. E eram parentes chegados, não é? Portanto, Abraão era tio de Ló, Ló era sobrinho de Abraão, e portanto Ló, pois bem, foi levado pela cobiça, foi levado pelo deslumbre, não é? Daquilo que é digamos, o sucesso a curto termo, a curto prazo, não é? E então, quando os seus rebanhos cresceram, que era uma medida da riqueza naquela época, naquela cultura, o que é que aconteceu? Portanto, eles tinham, quer Abraão, quer Ló, tinham grandes rebanhos, e então houve uma rixa entre os pastores de ambos os rebanhos. Então, Abraão, para não digamos, permitir que essa rixa continuasse, ele chegou junto do seu sobrinho e disse-lhe o seguinte, e podemos ler isso, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 13, e diz assim, portanto, e disse Abraão a Ló, portanto, Gênesis 13, 8, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Outras versões dizem parentes chegados somos. Não está toda a terra diante de ti, eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Aqui, esta proposta que Abraão faz ao seu sobrinho mostra o caráter magnânimo deste homem, não é? E Ló, se fosse também alguém de caráter magnânimo, portanto, ele teria dito ao tio, o tio é mais velho, por favor, seja o tio a escolher, não é? Mas não, ele aproveitou-se, digamos, da situação que o tio lhe deu, mas ao aproveitar-se da situação, o seu verdadeiro caráter veio à superfície, não é? Porque aqui Ló mostrou-se que era interesseiro, não é? Que olhava para as posses, digamos, terrenas, que olhava para o sucesso a curto prazo, não é? E então ele escolheu a melhor
parte, digamos, a melhor parte à vista humana, não é? Porque era realmente uma terra fértil, porque diz aqui, e levantou lá os olhos. No século X, ele levantou lá os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, era assim que era, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Portanto, e esta referência ao jardim do Senhor é uma referência ao Éden. O Éden, ao jardim no Éden. Quer dizer que aquela terra era quase tão bonita como tinha sido o jardim do Éden. Isso mesmo, antes de ser destruída, antes de Sodoma e Gomorra terem destruído, ou antes de existir o que hoje conhecemos como o Mar Morto também. O Mar Morto também surgiu depois desta catástrofe, dessa destruição que Deus trouxe sobre a Só que essa catástrofe foi local, não foi universal como foi o dilúvio. Não, foi só local, foi só a destruição de Sodoma e Gomorra. Certo. Então Ló escolheu, diz o versículo 11, para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. As palavras-chave que nós vemos aqui neste versículo é a palavra viu, no versículo 10, Ló viu. Ló viu. Os anjos estavam em bico. A sua mente começou a trabalhar em termos de dinheiro, em termos de riqueza, de lucro, de ganho, não é? E depois a outra palavra-chave que nós encontramos aqui está no versículo 11, quando diz que escolheu. Ló escolheu. Isso. Ele viu onde é que estavam as possibilidades de lucro, de ganho, e agora escolheu. E esse viu, irmão, faz-me lembrar 1 João 2,16, quando fala da concupiscência dos olhos. Pois, é isso. Portanto, Ló certamente se deixou levar pela concupiscência dos olhos, não é? Pelo lucro fácil. E partiu, pronto, diz que escolheu e partiu então para lá, para esse sítio. E agora o interessante é que o versículo 12 diz que ele habitou aonde? No campo, como Abraão? Não. Onde é que ele habitou? Nas cidades. Nas cidades da campina. O que é que ele quis? As cidades. Onde é que o povo de Deus normalmente vive? É fora das cidades. Ou deveria viver fora das cidades. Deveria. Abraão vivia fora das cidades. Depois de sair de Ur dos Caldeus, nunca mais voltou para uma cidade. Eu atrevo-me a dizer, irmão, se me permite, que Abraão e Ló representam duas classes de crentes. Ok? Sim. Abraão representa aqueles crentes que seguem ou querem seguir Deus à risca em todas as coisas. E Ló representa aqueles que também são crentes, mas, digamos, fazem concessões, não é? Fazem concessões. E temos aqui Abraão, que nunca mais, desde que saiu da cidade de Ur dos Caldeus, nunca mais viveu em cidades, como há pouco disse. E Ló, o seu sobrinho, que diz aqui que habitou nas cidades da campina, porque não eram só Sodoma e Gomorra, havia outras, não é? Por exemplo, a Epístola de Judas fala nas cidades circunvizinhas de Sodoma e Gomorra. Isso. E depois, o outro pormenor... E finalmente, ele deixa só dizer isto, e finalmente armou as suas tendas até Sodoma. Seja, era isso que eu ia dizer. Ah, sim, ok. Quer dizer que era isso que eu ia dizer. É o até. Esta pequena palavrinha no versículo 12 diz: ele armou as suas tendas até Sodoma. O que é que isto quer dizer? Ele foi indo, até que passou a viver em Sodoma. Isso. Mas antes de viver em Sodoma já tinha vivido noutras cidades. Ou seja, ele correu as cidades todas da planície. E provavelmente Sodoma seria a capital daquelas cidades, ou seja, a cidade mais importante. Ele quis ir finalmente para a cidade mais importante. A cidade mais importante, Sodoma. Exatamente. Portanto, vemos aqui alguém que não juntou os seus tesouros no céu. Ele queria juntar tesouros aqui na terra. Porque ele queria as cidades. Porque as cidades é onde se faz mais dinheiro, onde se pode obter mais riqueza para quem é negociante, para quem é comerciante. Certo. Não é? Para quem gosta de fazer negócio, tem mais clientes, tem mais gente para comprar. Não é? Então, ele buscou as coisas materiais, e mesmo depois do Senhor o ter tirado de lá de Sodoma, quando, na altura da destruição de Sodoma, o curioso é que ele voltou a mudar-se. Não, depois dele ter sido preso na tal batalha, depois os tais reis terem possuído Sodoma e levado prisioneiros a população e Ló entre eles, é curioso que ele voltou, quando foi liberto por Abraão, ele voltou a viver... Voltou à cidade de Sodoma. Exatamente. Não é um bom sítio para se viver, a cidade, naqueles tempos de guerras, de reis, combatiam uns contra os outros, mas ele mesmo assim, depois de ser liberto por Abraão, ele voltou para Sodoma. É isso mesmo. Achou que era um bom lugar ainda para se viver. Ou seja, as cidades nunca foram um local ideal para o povo de Deus viver. Não foram um local ideal, mas há certas épocas pior ainda, não é? Claro, exatamente. Certas épocas pior ainda. Então, e é interessante que na Bíblia nos diz que o primeiro a edificar uma cidade foi precisamente o
o apóstata Caim. Não é? Isso. Isso dizem, é dito em Gênesis 4:17, diz: e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome do seu filho. Não é o sétimo depois de Adão, este é outro. Este é o filho de Caim. Ou seja, a primeira cidade na história humana teve o nome de Enoque. O nome, curiosamente, até de um santo personagem bíblico, não é? Portanto, por aqui podemos ver que, digamos, o espírito que está, ou que esteve na criação da primeira cidade da história humana, foi um espírito que não foi positivo, foi um espírito de alguém que tinha apostatado de Deus. Então isto já mostra que as cidades, digamos, tiveram um mau começo, digamos. E como diz o provérbio popular, tudo aquilo que nasce torto, tarde ou nunca se endireita, não é? Portanto, as cidades nunca foram um bom local para o povo viver. Nunca foram. Portanto, Ló entrou em Sodoma como um homem rico e saiu de Sodoma quase sem nada, ou sem nada. Porquê? Porque a cidade foi destruída. Exatamente. Ele apenas saiu com a roupa que tinha no corpo, mais a mulher e as 2 filhas, entrou para lá com a riqueza, era um homem cheio de gado, cheio de rebanhos, era um homem riquíssimo, mas quis a cidade e acabou por perder tudo, porque Sodoma teve que ser E até destruída. Perdeu a sua própria família, porque... E até perdeu a sua própria mulher e até as filhas, porque as filhas, no fundo, deram descendência. Nós conhecemos a história, nós conhecemos a história, não é? Mas das 2 filhas nasceram 2 grandes nações que sempre foram inimigos do povo de Deus, do povo de Israel. Dos piores inimigos do povo de Deus. Exatamente, que foi Amon e Moab. Exatamente, portanto foram 2 grandes inimigos do povo de Deus. Da descendência de Abraão. Lá está outro exemplo de o que nasceu torto, tarde ou nunca se endireitou, não é? Neste caso nunca se endireitaram, não é? Embora tenha saído da nação de Moab, uma filha de Deus foi Ruth, que era moabita. Exato. Portanto, Ló era um homem que pensava apenas nos ganhos a curto prazo. Isso. Como diz a nossa lição, e muito bem. Então, e todos aqueles que hoje vão pelo mesmo caminho podem estar a seguir o caminho idêntico àquele que Ló seguiu. Podem, não é seguro, não é seguro, porque seguro. Cristo disse na sua vida aqui na Terra que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Pronto, é difícil. Porque um rico tem o seu coração nas riquezas. Infelizmente, a maioria dos ricos, claro que há muitos ricos que têm o seu coração nas coisas de Deus e aplicam o seu dinheiro nas coisas de Deus. E temos o caso de Abraão, temos o caso de Jó. Isso, exatamente. Portanto, mas eram ricos, mas que eram ricos para com Deus em primeiro lugar. Isso. Mas a maioria não é assim, a maioria não passa assim. Então é difícil um rico entrar no reino dos céus. Então pode ser, os ricos têm que ter muito cuidado, têm que ter uma ligação muito grande com Deus para conseguirem não colocar o seu coração nas coisas deste mundo, mas sim nas coisas do céu e poderem salvar-se a eles próprios e ajudar a salvar outros pela riqueza que têm. Se não fizerem isso, é muito difícil. Porque como o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 6,10, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz de toda a espécie de males, exatamente. Portanto, é um mal muito grande, porque é um mal que origina outros males. Dá origem a muitos outros. Exatamente. Eu diria que o amor ao dinheiro é a pedra angular de muitos males, não é? É a raiz de muitos males. Há um texto do Espírito de Profecia na carta 109 de 1899, que até vem nos comentários desta semana, que diz assim: Ló escolheu Sodoma para a sua morada porque ele viu que oferecia vantagens do ponto de vista mundano. Isso. Mas depois de ali se estabelecer e enriquecer em tesouros terrestres, convenceu-se de que cometeram um erro em não tomar em consideração o estado moral da sociedade no meio do qual ia fundar o seu lar. Este texto que eu acabei de ler é no Comentário Bíblico Adventista, naquela porção do Comentário Bíblico que traz textos de Ellen White, volume 1, página 1092. Agora é que eu vou ler a carta 109, 1899. Ló escolheu uma terra numa bela localização que prometia grandes lucros. Então o que é que ele queria? O seu coração, o seu tesouro estava nas coisas deste mundo, não no céu. Exatamente. Que prometia grandes lucros. Ló entrou rico e saiu sem nada, como resultado da sua escolha. Faz toda a diferença se os homens se colocam em posições em que terão a melhor ajuda das influências corretas, espirituais, ou se escolhem vantagens temporais. Há muitos caminhos que conduzem a Sodoma. Há muitos caminhos que conduzem a Sodoma. Todos precisamos de ter a vista ungida
para podermos discernir o caminho que leva a Deus. Isso. Há um pormenor que eu não sei se aqueles que nos estão a ouvir sabem, mas Ló tomou a decisão de morar em Sodoma por influência da sua esposa. Isto é muito importante e é muito interessante. Aliás, ele nunca deveria ter casado com aquela mulher. Aquele casamento com aquela mulher foi uma desgraça para Ló, porque é uma mulher que era extremamente mundana, o seu coração não estava nas coisas de Deus e influenciou muito Ló, o marido. Então, e por influência de Sara, de Sara, da mulher de Ló, é que ele foi e habitou nas cidades até chegar a habitar em Sodoma. Então, se não fosse ela, ele nunca teria ido para lá, nunca tinha morado lá, nunca tinha acontecido aquilo e acabou por perder a mulher. Este exemplo que o irmão está a acabar de dar mostra o poder e a influência que o cônjuge pode ter, portanto, no outro, não é? Muito grande, muito grande. E na época que nós estamos a viver... Neste caso foi a mulher sobre o marido, mas às vezes é o contrário, não é? Depende. Não, mas na época em que nós estamos a viver, normalmente é assim. A mulher tem muita influência sobre o homem e uma grande percentagem daquilo que os homens hoje fazem, a todos os níveis na sociedade, são influenciados pelas mulheres. A maioria dos homens, infelizmente as coisas estão assim. No passado, não. O homem tinha influência sobre a mulher, mas hoje não. Hoje as coisas estão viradas um pouco ao contrário. Inverteram-se. Mas Ló nunca teria de morar para Sodoma se não fosse a mulher que o influenciou a fazer isso. Influenciou de maneira muito forte mesmo. Eu não tenho aqui o texto comigo, eu não fui buscá-lo, mas posso-vos dizer que é assim. Esse texto está em Patriarcas e Profetas. Se quiserem ler a história com mais atenção, está lá, em Patriarcas e Profetas. Então temos aqui um exemplo realmente de um homem que tinha o seu coração nesta terra e que queria juntar tesouros nesta terra e não no céu. Já agora, irmão, aquilo que referiu sobre a situação atual do mundo, de as mulheres estarem cada vez mais na imposição dominante, isto faz-me lembrar aquele texto de Isaías 3:12, que diz: os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. É terrível isto, não é? Isto é absolutamente terrível, porque não foi assim que Deus criou as coisas no início. Não era o plano de Deus. Portanto, o plano de Deus é que a função de liderança deveria ser exercida pelo homem, não pela mulher. E Satanás conseguiu ter êxito em inverter completamente esta disposição divina, porque Satanás ele é especialista e procura, portanto, tudo aquilo que é de origem divina ele procura subverter ou inverter, exatamente. E a nossa sociedade de hoje, portanto, aliás, mas isto não é novo, mais uma vez não há nada novo debaixo do sol. Portanto, no tempo do profeta Isaías também houve, neste período histórico, pelo menos neste, portanto, as mulheres estão à testa do seu governo. E isto entre o próprio povo de Deus. Eu faço aqui um parênteses para mostrar que, por exemplo, esta ideia que se infiltrou através do feminismo, não é? Portanto, que é uma corrente cultural da nossa sociedade contemporânea, não é? E, infelizmente, infiltrou-se também dentro da Igreja e, portanto, tenta promover a igualdade de funções entre homens e mulheres. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. É verdade que a Bíblia nos diz que entre homens e mulheres têm o mesmo valor e a mesma dignidade aos olhos de Deus. Isso está fora de questão. Mas não as mesmas funções. E há uma função, por exemplo, que é explícita, que é clara, a função da maternidade. Deus deu a maternidade à mulher, não deu ao homem, não é? Portanto, isso é visível, isso não dá como negar, embora hoje, digamos, os psicopatas que subscrevem a ideologia de género digam isso, não é? Portanto, que o género não é uma coisa biológica, é uma coisa cultural, quer dizer, isto é de uma psicopatia incompreensível, mas isto diz-se hoje em dia na nossa sociedade. Já a função da liderança é algo que é invisível, portanto, não é tão visível como a função da maternidade. Mas a função da liderança Deus a deu ao homem. Agora, é claro que essa liderança é um facto que foi muitas vezes abusada pelo homem ao longo dos séculos. É um facto, não é? Mas o facto da liderança que Deus deu ao homem ter sido mal usada e abusada não invalida o princípio de que a liderança foi dada ao homem. Isto é ser claro. E muitas vezes baralha-se isto tudo, não é? Estes conceitos, não é? É isso mesmo, Repare, é como baralhar o conceito de que, por exemplo, alguém
teve uma má experiência com uma pessoa de uma determinada raça ou nacionalidade e depois generaliza e diz que todas as pessoas dessa raça ou dessa nacionalidade são más. Não, quer dizer, isso é um absurdo completo, não é? Não pode, exatamente. E, portanto, não podemos, por causa do abuso que foi feito, do homem abusar da sua posição de líder, não é? Esse abuso não justifica, portanto, que Deus deu, ou não deita por terra, o princípio que Deus estabeleceu de que o homem é o líder. Exatamente. Aliás, isso vem claramente enunciado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11:3, que diz: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão. Outras versões dizem claramente o homem. E o homem, o varão, a cabeça da mulher. O que é que quer dizer a cabeça da mulher? Quer dizer o líder, não é? E Deus a cabeça de Cristo. Eu lembro uma vez um pastor norte-americano estava a comentar este texto e disse: alguém tem dúvidas ou alguém põe em causa de que Cristo é a cabeça de todo o homem? Pois. E nenhum de nós põe isto em causa. Alguém tem dúvidas ou alguém põe em causa que Deus, supostamente o Pai, é a cabeça de Cristo? Ninguém põe isto em causa. Mas já se põe em causa esta afirmação do meio, feita pelo apóstolo Paulo, de que o varão ou o homem é a cabeça da mulher. Então como é que é? Então aceitamos a afirmação que está no início e a que está no fim. E a do meio rejeitamos. Isto faz sentido, isto é coerente? É evidente que não é coerente. Portanto, e existem teólogos, quer dizer, de tão iluminados que são, entre aspas, não é? Que dizem que o princípio da headship, que é o termo em inglês para liderança, o headship não tem uma tradução literal na língua portuguesa, na nossa língua portuguesa. Dizem que o conceito de headship não existe na Bíblia. Headship, se nós quiséssemos fazer uma tradução livre dessa palavra inglesa, é a função de cabeça. Cabeça, exatamente. Que é o que está aqui. Então, quando há esses teólogos iluminados que dizem que a função de headship, ou o conceito de headship de cabeça, não existe na Bíblia, eu gostava de lhes perguntar se eles por acaso conhecem o texto de 1 Coríntios 11:3. Quer dizer, que isto é uma aberração incrível, não é? Quer dizer, como é que se pode negar a Bíblia de forma tão ousada, não é? Tão eu não sei, eu não tenho E uma das tentativas de neutralizar o cristianismo na era em que nós estamos a viver, uma das tentativas vai nesse sentido. Em tirar ao homem o headship e dar o headship à mulher. E a mulher, como não está, digamos, psicologicamente estruturada para ser líder, pela sua própria natureza, como Deus a criou, não é? O que é que acontece? Quando está na posição de liderança, enfim, as suas qualidades femininas, que são belas, que são fantásticas e que devem ser usadas para o bem, essas qualidades, ela exerce essas qualidades, ou seja, as suas tendências e qualidades femininas vêm à superfície e a mulher normalmente, que é um ser que é pacífico, que procura ser conciliador, que é amável, não é? E isso é uma qualidade tão importante, por exemplo, para a qualidade da mulher como mãe, não é? Que muitas vezes tem que gerir conflitos no seio da família, entre filhos e os pais, ou entre irmãos, etc., não é? Essa qualidade que Deus deu, uma qualidade excepcional que Deus deu à mulher, mas quando usada, muitas vezes na liderança, pode não produzir os melhores efeitos, porque a mulher, para não criar problemas, muitas vezes tende a ceder. Ao passo que o homem é mais racional, é mais frio e, portanto, mantém ali, digamos, a boa, como é que eu ia dizer, a pureza doutrinária, não é? É verdade que também o deve fazer com tato, com delicadeza, isto está fora de questão, não é? Mas é mais firme. Mas um homem normalmente é mais firme que uma mulher. E há estudos que eu até já vi estudos que foram feitos, portanto, em igrejas evangélicas, protestantes, que quando a tendência passou a ser as mulheres passarem a ser líderes como pastores e como teólogos, pois bem, a identidade doutrinária dessas igrejas começou a crescer. Isso, exatamente. E é o que estamos a ver também, infelizmente, dentro da nossa igreja. Não deveria de existir anciãs mulheres, anciãos mulheres, nem pastoras mulheres. Não deveria de existir, não. Acho que é um caminho errado, é um caminho errado que o cristianismo está a seguir e as igrejas estão a seguir. Eu lembro-me, irmão Eloy, no ano em que eu fui iniciar os meus estudos de teologia, em 1990, tive o privilégio e o prazer de poder estar no Colégio Adventista de Oliveira de Douro, seguindo
era chamado Curso de Doutrinas. Quem era o diretor desse curso era o pastor Ernesto Ferreira, que o irmão... Na altura era, pois, estava bem dirigido, estava bem orientado. E ele tinha como assistente o pastor Manuel Cordeiro, que é meu irmão mais velho, e eu tive então o privilégio de poder assistir a esse curso de doutrinas do ano de 1990, e um dia, quando eu estava à mesa com o pastor Ernesto Ferreira, comentei aquilo que tinha acontecido na última sessão da Conferência Geral, que tinha sido precisamente nesse ano, 1990, em que se tinha discutido e votado a questão da ordenação da mulher, e tinha sido chumbado. E, por larga maioria, o não ganhou. Em 1990. Ainda me lembro do pastor Ernesto Ferreira ter soltado, digamos, um comentário pessoal sobre o que ele achava. E ele, assim, naquela voz muito calma, tranquila, serena, como ele tinha, ele disse: eu não vejo isso com bons olhos. Pois. O que é que ele disse que não via com bons olhos? A liderança feminina na igreja. Portanto, e era um homem que era um sábio, não é? E, portanto, ele ali emitiu a sua opinião: não vejo isso com bons olhos. E não via com bons olhos porquê? Porque era um homem que conhecia a Bíblia e sabia, portanto, que a Bíblia não aprova uma coisa dessas. Mas pronto, isso já foi algo que me deu alguns dissabores por eu ter marcado a minha posição em público, mas, enfim, eu assumo as consequências daquilo que digo, porque aquilo que eu afirmo é não a minha opinião, mas a minha opinião, eu pretendo sempre que seja uma opinião bem fundamentada na Palavra de Deus. E quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida, portanto, bom, isto para quê? Para dizer, portanto, que quando a mulher ocupa a posição de líder, pois bem, os resultados negativos seguem-se. E foi o caso do Ló, e portanto estamos a falar aqui na lição de terça-feira do Ló, está e foi o que aconteceu com o Ló. Está escrito, se não fosse ela, ele não tinha ido morar com ele, digamos assim. Portanto, começaram os problemas no princípio com Eva, não é? E a partir daí também os problemas também vieram. Aliás, o problema é interessante que a maldição que Deus lançou sobre Adão foi: porque deste ouvidos à voz da tua mulher. Porque não é o que está lá escrito. É verdade. Está lá escrito, não é? Porque deste ouvidos à voz da tua mulher. E, portanto, eu vou ler o texto, eu não quero que digam que sou eu que estou a inventar isto, não é? Portanto, no versículo, exato, versículo 17. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste a árvore que eu te ordenara não comesses, ou seja, o que é que Deus está aqui a dizer? Não devias ter atendido à voz da mulher. Deverias ter atendido antes à minha voz e não à voz da tua mulher. Isso, exatamente. Então, maldita é a terra por tua causa. Portanto, esta maldição que veio sobre a terra, veio porque Adão atendeu à voz da sua mulher. Exatamente. Quando deveria ter dado a prioridade à voz de Deus. Isso, e isto é uma lição para cada homem hoje. Portanto, quando nós, sobretudo nós casados, nós ouvimos a nossa mulher dizer algo, e esse algo opõe-se a um claro assim diz o Senhor, nós devemos dar antes voz, ou dar voz, ou atender àquilo que Deus diz e não àquilo que a mulher diz, por muito que isto possa criar, e certamente cria uma situação, digamos, incómoda, não é, no casal, mas é esta a lição que eu retiro, portanto, desta queda de Adão. Muito bem. Vamos avançar, irmão, e vamos então temos aqui, na lição de quarta-feira, o caso de Jacó. Exatamente, que se tornou... Jacó também era um homem que procurava juntar tesouros no céu. Se bem que ele tenha falhado aqui na maneira, na forma de ter estes tesouros no céu, mas ele era um homem que juntava tesouros no céu. Porquê? Porque nós sabemos, pela descrição que Ellen White faz de Jacó, que ele amava e temia a Deus. Isso. Ele amava a palavra do Senhor, ele amava as coisas espirituais, ele amava, portanto, o relato bíblico, a história bíblica que o pai lhe contava, porque naquele tempo o relato bíblico desde a criação de Adão e Eva era passado de boca em boca, isso. Não é? Era a tradição oral que... Era a tradição oral. Isso, então ele amava, Jacó era um rapaz, era um jovem, e depois um jovem adulto que ele amava as coisas espirituais. Ele estava todo inclinado para as coisas espirituais. O processo que ele usou foi também a conselho de uma mulher. Foi também a conselho da sua mãe. Da mãe. Foi de uma mulher. De uma mulher. Eu disse de uma mulher, que foi neste caso a mãe. Exato. Portanto, mas Jacó, ele juntava tesouros no céu, ele queria juntar tesouros no céu.
embora no início fosse da maneira errada. Eu atrevo-me a dizer, irmão, se me permite, eu atrevo-me a dizer que, bom, é assim, eu não quero com isto desprestigiar a mulher em relação ao homem, porque todos nós Claro, exatamente, não há nada não disso, é isso mesmo. Mas eu vejo nas mulheres em geral uma tendência que é a seguinte: muitas vezes a mulher que tende a ser mais sentimental e mais levada pelas emoções, não é? Muitas vezes as emoções cegam a racionalidade ou anulam a racionalidade. Isso. E, portanto, aqui a Rebeca, quando deu o conselho ao seu filho de fazer, foi a emoção. Ela amava tanto o seu filho Jacó, e não há nada de errado em amar o seu filho, bem pelo contrário, mas a emoção dela, o amor que ela sentia por Jacó foi tão forte que cegou a racionalidade dela. E ao cegar a racionalidade, ela chegou ao ponto de aconselhar o próprio filho a mentir ao pai. Quer dizer, uma coisa incrível, não é? Mas como é que Rebeca, que era uma mulher de Deus, se permitiu isso? Lá está, a emoção falou mais alto do que a razão. Exatamente. E isto é mais comum nas mulheres do que nos homens. Não quer dizer que não aconteça nos homens, não estou a dizer isso. Mas é mais comum, quanto a mim, aqui a acontecer nas mulheres do que nos homens. Daí que, e juntando àquilo que disse há bocadinho, é mais seguro ter homens na liderança, porque os homens são há menos probabilidade de um homem se deixar levar pela emoção quando se trata de tomar decisões racionais. É isso mesmo, é isso. Agora, como é que nós sabemos que ele realmente, através destes textos que a lição nos manda examinar, em Gênesis no capítulo 32, no versículo 26, por exemplo, e no versículo 28 e no versículo 29. No versículo 26, já depois de terem passado muitos anos dele estar em casa de Labão, não é? Ele passou lá 20 anos, irmão. Passou lá 20 anos. 20 anos. Nunca mais viu a mãe. Nunca mais viu a mãe. Porque o plano da mãe era: vai para lá uns tempos até a ira do teu irmão Esaú passar, depois eu mando-te chamar e tu voltas. Ela até disse: mora com ele alguns dias, imagina. Alguns dias e depois eu mando diretamente. Afinal foram 20 anos, a mãe entretanto morre, ele nunca mais viu a mãe nunca mais viu o filho, foi um plano que não foi bom. O pai, Isaac, acabou também por se convencer com o passar dos anos que realmente a primogenitura pertencia a Jacó e não ao irmão. Ele realmente chegou a essa conclusão, Deus mostrou-lhe isso, e ele viu que era um erro ele ir conceder a primogenitura a Esaú, era um erro que ele iria cometer, Deus mostrou-lhe isso, mas vemos quais são os versículos que nos mostram que realmente era um homem que gostava de ajuntar tesouros no céu, ele amava as coisas espirituais, ele amava realmente fazer a vontade de Deus e queria no fundo agradar a Deus. Vemos pelo versículo 26, no fim destes 20 anos, quando ele regressa para casa e está prestes a encontrar-se com o irmão, ele no verso 26 diz: não te deixarei ir se me não abençoares. E nós sabemos que foi nesta noite de luta com o anjo, não é? Ele queria, acima de tudo, a bênção de Deus e a bênção espiritual. Ele sabia o erro que tinha cometido, o pecado que tinha cometido, ele queria o perdão de Deus, queria a bênção de Deus. Ele não se sentia bem com isso, mas ele queria agradar a Deus, ele queria que Deus se agradasse dele, ele queria estar em união, em sintonia com Deus. E ele então agarrou-se ao anjo e diz: não te deixarei isso, me não abençoares. Isto mostra realmente que era um homem que amava as coisas de Deus, ele importava-se mais com as coisas espirituais. E o versículo 28 diz: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel será o teu nome. Isso. Portanto, o resultado desta busca das coisas espirituais e de Deus, o anjo, que nós sabemos que era Cristo, que estava aqui com ele durante esta noite de luta, chamada a noite da angústia de Jacó, ele diz: o teu nome será Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. E o versículo 29 diz: e abençoou-o ali. Não é? Abençoou-o ali. E já agora, irmão, o nome Jacó significa enganador. Enganador. Que era aquilo que é o caráter dele. Exatamente. O caráter dele. E Israel é aquele que luta com Deus, aquele que se apega a Deus e é o que tem a bênção. Israel quer dizer príncipe de Deus ou príncipe com Deus. Príncipe Por isso é que de o Deus. título aqui da lição de quarta-feira é de enganador, ou seja, de Jacó, podíamos dizer de outra forma, de Jacó a Israel, de enganador a príncipe. Porque Jacó
é sinónimo de enganador, quer dizer enganador, e Israel quer dizer príncipe. Príncipe de Deus. Ou seja, quando ele viveu a sua luta com Deus, ou seja, foi quando ele viveu a sua genuína conversão, não é? A sua genuína conversão. O nome dele, a mudança de nome que Deus lhe deu, foi para simbolizar a mudança de caráter deste homem. Para simbolizar a mudança de caráter. Muito bem, exatamente. Correto, exatamente. Portanto, ele recebeu, e aliás há aqui um texto do Espírito de Profecia, aqui nesta lição de quarta-feira, que diz assim: pela humilhação, pelo arrependimento e pela entrega de si mesmo, este pecador e falível mortal triunfou sobre a majestade do céu. É fantástico. É fantástico, é bonito, isto mostra que cada ser humano, isto pode acontecer com todo o ser humano. Qualquer um. Tinha firmado as suas mãos trêmulas nas promessas de Deus. Isso, então, o coração do amor infinito não podia ignorar os rogos do pecador. O mesmo acontece connosco. O ato errado que tinha levado Jacó ao pecado de obter a primogenitura pela fraude estava agora claramente diante dos seus olhos. Não tinha confiado nas promessas de Deus, mas procurara pelos seus próprios esforços efetuar aquilo que Deus teria feito no seu tempo e à sua maneira. Ele não esperou, mas Deus ia agir para ele ter a primogenitura. Jacó recebeu as bênçãos, a bênção que a sua alma tinha ansiado. O seu pecado como suplantador e enganador foi perdoado. Aqui nesta descrição que Ellen White faz, vemos que diz aqui logo no início, pela humilhação e pelo arrependimento. Uma pessoa que se humilha e que se arrepende e que se entrega a si mesma a Jesus é uma pessoa que põe o seu tesouro no céu. É uma pessoa que tem o seu coração nas coisas do céu e na vida eterna. E depois diz, ele triunfou sobre a majestade do céu. Quem triunfa são aqueles que colocam o coração no céu. Tinha firmado as suas mãos trevas nas promessas de Deus. Quem é que põe as mãos, quem é que firma a sua fé nas promessas de Deus? É aquele que tem o seu coração no céu, tem o seu tesouro no céu, que acumula os seus tesouros no céu. Portanto, é aí que estava o seu coração, a sua fé nas promessas de Deus. E os seus rogos, ele rogou ao anjo que o abençoasse, que era Cristo, nós sabemos. Então, quem roga ao Senhor para ser abençoado é quem tem o coração no céu, é quem tem os tesouros nas coisas do céu. E mais abaixo diz, não tinha confiado nas promessas de Deus, mas agora estava a confiar nas promessas de Deus. Ele tinha o coração no céu, os seus tesouros estavam a ser acumulados no céu. E recebeu a bênção que a sua alma tanto ansiava. Quem anseia as bênçãos são pessoas que acumulam o seu tesouro no céu. O seu pecado como suplantador enganador foi perdoado. Isto, quem tem o seu coração, o seu tesouro nas coisas do céu, é isto que almeja. É o perdão, é a sintonia com Deus, não é? Esta afinidade com Deus, ser aprovado por Deus, fazer a vontade de Deus. São tudo características de pessoas que têm o seu tesouro no céu, que acumulam o seu tesouro no céu, cujo coração está lá. E irmão, permita-me, ainda há bocadinho falámos, portanto, dos descendentes de Abraão, não é? Que são aqueles que são de Cristo. Isso. Pois bem, o verdadeiro israelita é todo aquele que viveu uma experiência semelhante àquela que o patriarca Jacó se transformou em Israel viveu. Perfeito, é isso mesmo, é uma explicação perfeita. Esses são os verdadeiros israelitas. Esses é que são os verdadeiros israelitas que passam por esta experiência. Aliás, quando Jesus falou de Natanael e disse, eis aqui um verdadeiro israelita, o que é que ele queria dizer com isso? Era um homem que tinha vivido uma conversão genuína. Exatamente. E vejam o que é que o versículo 30 diz, ainda do capítulo 32 de Gênesis. O versículo 30 diz, a minha alma foi salva. Tenho visto a Deus face a face, a minha alma foi salva. Isto são palavras, só quem diz este tipo de palavras são pessoas cujo coração, cujo tesouro está no céu, está nas coisas de Deus, está nas coisas do céu. Jacó teve a plena percepção de que tinha vivido a experiência da salvação naquela noite. A experiência da salvação, exatamente. Exatamente. E no versículo, portanto, 31 e 32, nós vemos também que o seu coração estava nas promessas da nova terra e da vida na nova terra. O seu coração estava nos tesouros da nova terra, a vida eterna, porque ele diz no verso 31, não é? No verso 31, ali sepultaram Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, e eu também quero ser sepultado na mesma gruta de Macpela. Ou seja, ele dá instruções para ser sepultado na gruta onde o seu pai, onde o seu avô, portanto, os seus familiares tinham sido sepultados. Porque, e aqui eu agora lembro aos irmãos o Hebreus capítulo 11, versículo 13, que nós lemos há pouco, que diz que todos estes morreram na fé,
vendo as promessas de longe, crendo nelas e abraçando-as, e confessaram que eram peregrinos estrangeiros. Porquê é que ele pede isto? Porque ele sabia que um dia Deus viria para os ressuscitar e os colocaria a viver na nova terra. Exatamente. Diz aqui, eles morreram na fé, vendo as promessas de longe, portanto o seu coração estava no futuro, na nova terra, e abraçou essas promessas que Deus lhe fez. Deixem-me só ler aqui um comentário que Ellen White faz. Apesar do erro que ele cometeu, ele era um homem que tinha o coração no céu e nas coisas de Deus. Mas pronto, cometeu este erro na maneira como ele quis alcançar a bênção da primogenitura, que no fundo era a bênção espiritual. Ele desejava mais as coisas espirituais. O Esaú não desejava mais as coisas materiais. Sabe, irmão, você já leu, mas eu gostaria de enfatizar aqui esta ideia, que vem aqui nesta citação do livro Patriarcas e Profetas na lição de quarta. Não tinha confiado nas promessas de Deus, mas procurara pelos seus próprios esforços efetuar aquilo que Deus teria feito no seu tempo e à sua maneira. No seu tempo e à sua maneira. Pelo seu esforço, ele não... Cada vez que nós, seres humanos, procuramos fazer as coisas à nossa maneira, fazemos sempre burrada, sempre. Exatamente, à nossa maneira. E foi o que Jacó fez e foi aqui que ele errou. Mas o coração dele, como disse, estava nas coisas de Deus. E Deus, pronto, ele sabe que nós temos o inimigo muitas vezes no nosso encalço, muitas vezes, quase sempre. E, portanto, o inimigo, sobretudo, tenta aqueles que ele sabe que têm o seu coração nas coisas de Deus, não é? É isso. E muitas vezes, aqueles que não têm o coração nas coisas de Deus erram menos do que aqueles que têm o coração nas coisas de Deus. Porquê? Satanás não os tenta. Ora bem, nem mais. Exatamente. Exatamente, mas é isso mesmo. E isto às vezes, eu já pensei nisto, enfim, este pensamento já me veio à mente, porque nós sabemos que Jesus o disse, não é? E nós sabemos isso, não é? Que na igreja há o trigo e há o joio. E Jesus disse que o trigo são os filhos do reino e os joios são os filhos do maligno. Enfim, não nos compete a nós saber exatamente se aquela pessoa X, Y, Z é trigo ou é joio. Só sabemos, porque Jesus o afirmou, que há trigo e joio dentro da igreja. E eu às vezes me pergunto, é uma dúvida que surge na minha mente: será que aqueles que são joio dentro da igreja não têm até às vezes um comportamento mais exemplar do que aqueles que são trigo? Porque o inimigo sabe que estão do lado dele e, portanto, não os tenta tanto e não cai tanto em tentação. Agora, aqueles que o diabo sabe que têm o coração nas coisas de Deus, como tinha Jacó, os tenta mais para os fazer cair em tentação e assim desprestigiar diante de Deus. É isso mesmo. Exatamente, corretíssimo, perfeito, é isso mesmo. Esta é a visão da realidade do que se passa no mundo invisível à nossa volta. Sabem, se nós pudéssemos ver o mundo invisível, porquê que Davi teve aquela grande queda com Batseba? Quem é que acha que estava por trás a tentar Davi para que ele caísse? Era aquele que não queria que Davi, portanto, que estava a dar continuidade, digamos, à descendência da mulher, nos tempos do Antigo Testamento, para que ele caísse e que essa linhagem fosse quebrada, fosse cortada. Exatamente. Quer dizer, quando nós vemos as coisas à luz na perspectiva do grande conflito, nós percebemos muito mais coisas. Percebemos bem o porquê das coisas. Exatamente. Ou seja, quem é que Satanás procura tentar? Aquele cujo coração era segundo o coração de Deus. Ora, nem mais. E aí, portanto, e ele, pronto, mas foi numa altura em que ele deveria estar a cumprir o seu dever de ir à frente dos exércitos. Ele não ficou no palácio sozinho, na ociosidade, e a ociosidade, portanto, o inimigo depois coordena... Ele errou, não há dúvida nenhuma, não estamos aqui a melhorar os pecados. Mas o inimigo tenta esses. Mas o inimigo tenta esses que são homens segundo o coração de Deus. Exatamente. Esses que amam as coisas de Deus e querem servir ao Senhor, são esses que são mais tentados, muito mesmo, e muitas vezes esses homens... O que acontece é que aqueles que são menos tentados, porque não têm o coração nas coisas de Deus, ou não são homens segundo o coração de Deus, depois gozam e ridicularizam com aqueles que caem em tentação. Como quem diz, estão a ver, olha, essa pessoa é tão supostamente tão dada às coisas de Deus, estão a ver o que ele faz? Então, é isso mesmo. Então gostam de lançar o opróbrio e o ridículo sobre aqueles que amam a Deus e que infelizmente caem por vezes vítimas destas armadilhas do inimigo. É isso mesmo, João. Muito bem explicado e observado. É isso mesmo.
É mesmo Não, essa a razão. vamos passar Há finalmente deixa-me ler aqui só ok, um peço texto desculpa. muito importante. Também vem nos nossos comentários que diz assim: o erro de Jacó, ao receber as bênçãos do seu irmão Esaú, pela fraude, foi de novo vivamente trazido ao seu espírito. Isto foi depois dos 20 anos, quando ele regressa à casa para se encontrar com o pai e com o irmão. Foi de novo trazido vivamente ao seu espírito. E ele temia que Deus permitisse que Esaú, o seu irmão, lhe tirasse a vida, como ele queria 20 anos antes. Na sua angústia, clamou a Deus toda a noite. Foi-me mostrado um anjo que estava na presença de Jacó, a apresentar-lhe o verdadeiro caráter do seu engano. Jacó lutou toda a noite com o anjo, suplicando uma bênção. O anjo parecia resistir à sua oração, ao trazer-lhe continuamente à lembrança os seus pecados, ao mesmo tempo que se esforçava por se ausentar dele. Jacó estava, no entanto, decidido a reter o anjo, não pela força física, mas pelo poder da fé viva. Na sua angústia, Jacó mencionou o seu arrependimento e a profunda humilhação que tinha sentido pelos seus erros. Quando o anjo viu que não prevalecia contra Jacó, para convencê-lo do seu poder sobrenatural, tocou na sua coxa, que ficou imediatamente deslocada. Mas Jacó não abandonou o seu intenso esforço por causa da dor física. A sua fé tornou-se mais fervorosa e perseverou até ao último momento, até ao nascer do dia. Não deixaria ir o anjo antes que o abençoasse. Entregar-se a Deus exigirá, isto agora é para nós, entregar-se a Deus exigirá da nossa parte um sacrifício. É, porém, um sacrifício do inferior pelo mais elevado, do terreno pelo espiritual, do perecível pelo eterno. Não é o desígnio de Deus que a nossa vontade seja destruída, pois é unicamente pelo exercício dela que nos é possível efetuar aquilo que Deus quer que façamos. A nossa vontade tem de ser sujeita à sua para que a tornemos a receber dele, purificada e refinada e tão ligada em harmonia com o divino, que Deus possa, por nosso intermédio, derramar as torrentes do seu amor e poder para o mundo à nossa volta. Se bem que esta entrega possa parecer amarga e dolorosa ao coração voluntário, extraviado, ela é, todavia, muito útil. Portanto, esta experiência de Jacó é uma experiência pela qual todos nós podemos e devemos passar, que é a experiência da salvação e da harmonia com Deus e da purificação do nosso caráter. Exatamente. E da purificação do nosso caráter. E já agora, eu falava no início desta nossa recapitulação da lição de Noé como sendo uma figura, um personagem paradigmático, porque Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vida do Filho de Deus. Mas Jacó, Israel, não é um personagem menos paradigmático, porque no tempo do fim, os filhos de Deus vão passar pela angústia de Jacó. Exatamente. E porquê se chama a angústia de Jacó? Porque será uma angústia em tudo semelhante àquela angústia que Jacó viveu. Naquela noite, Exatamente. Então... E uma coisa interessante, irmão, não sei se já alguma vez, certamente viu, quando Jacó viveu esta noite de luta com Deus no Vale de Jaboque, não foi naquele momento que ele fez a confissão do seu pecado. O seu pecado já tinha feito. Ele já tinha feito, até o texto que eu vos li. E portanto, isto que é que mostra para os crentes que iam passar o tempo da angústia de Jacó? Não vai ser o tempo da angústia de Jacó que eles vão confessar os seus pecados. Os seus pecados já terão de ter sido confessados e perdoados antes. E abandonados. Exatamente. E abandonados. Não é só confessados. O paralelismo é perfeito. É perfeito, exatamente. E aliás, tal como o irmão vinha com 400 homens para o matar, assim também todo o mundo à nossa volta, nessa época que está no futuro, já depois de terminar o tempo da graça, porque o tempo da angústia de Jacó é depois de terminar o tempo da graça. Pronto, haverá um decreto para matar todos aqueles que insistem em guardar os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus, especialmente o sábado. Ao contrário do que o mundo vai querer, é o domingo. Então vai sair um decreto de morte para que essa gente seja morta, seja eliminada da face do planeta. Ou seja, exatamente o mesmo que aconteceu com Jacó. Tal como os irmãos, Esaú vinha com 400 homens para o matar, assim também o mundo inteiro se vai juntar para matar os adventistas do sétimo. Agora, outro paralelismo. Sim, diga, irmão, continua, desculpe. E essa angústia de Jacó, Deus vai libertar o seu povo dessa angústia futura chamada a angústia de Jacó, porque nós vamos passar pela experiência semelhante. É o dia em que Deus vai libertar o seu povo dessa angústia será exatamente no dia marcado no decreto. Porque o decreto de morte vai sair dizendo em tal dia
em tal dia, no tal mês, no tal dia, se eles persistirem ainda em adotar, se eles persistirem, bom, vamos abreviar isto. Haverá um mês e um dia para executar o decreto. Para executar o decreto, muito bem, para executar o decreto. E é no dia marcado para que o decreto seja executado que Deus intervém. Exatamente. Deus intervém e salva o seu povo. Portanto, foi nessa noite que Jacó teve o auxílio do anjo, porque depois o anjo depois foi enviado para dar um sonho a Esaú, a dizer, para lhe mostrar que Deus estava com o seu irmão, que ele não lhe fizesse mal, que ele era um homem abençoado e protegido por Deus. Então o Esaú desistiu do seu intento. Então nesse mesmo dia marcado no decreto em que o povo de Deus estará para ser eliminado da face da terra, Deus intervém. Isso. Portanto, que é por ocasião entre a sexta e a sétima das 7 últimas pragas. Exato. Não é? Então é mais ou menos por aí. E é uma situação muito semelhante àquela que vem escrita no livro de Esther, não é? Em que foi feito um decreto, não é? Para aniquilar de uma só vez todo o povo de Israel, que era o povo de Deus na altura, não é? E no dia em que o decreto deveria ser executado foi o dia de libertação para o povo. Exatamente. Da mesma forma, no tempo do fim, no dia em que o decreto de morte estiver para ser executado, esse dia será dia de libertação para o povo de Deus. Perfeito, é isso mesmo. Às vezes nós queremos dizer muita coisa e acabamos por não ser sucintos para tornar a ideia clara. O irmão foi sucinto e tornou a ideia muito clara. É isso mesmo, a ideia é essa. Dia do decreto, dia da libertação, dia da morte. E há aqui outro paralelismo, irmão, que eu gostaria de mencionar, que é o seguinte. Quando Jacó soube que o seu irmão Esaú vinha em direção a ele com 400 homens, claramente Jacó percebeu qual era o intento do seu irmão. Sim, exatamente. E, portanto, não era para lhe dar as boas-vindas, obviamente, era para lhe cortar a cabeça, não é? Ou para matar, pronto, digamos assim. E, portanto, uma das razões pelo qual ele passou a noite em angústia, em oração. Mas essa angústia, repare, duas coisas muito importantes. A angústia foi desencadeada pela ameaça de morte que o seu irmão e os 400 homens que vinham com ele deu sobre Jacó. Portanto, ou seja, foi a ameaça de morte, ou seja, o decreto de morte que pesou sobre a cabeça de Jacó, ok, que lhe desencadeou a angústia. Mas não foi a ameaça de morte que alimentou a angústia. O que alimentou a angústia foi a dúvida que Jacó tinha na sua mente se o seu pecado que tinha motivado o ódio do seu irmão tinha sido perdoado ou não. Exatamente. Da mesma forma, no tempo do fim, o decreto de morte vai desencadear a angústia, mas não é o decreto de morte em si que alimenta a angústia. O que alimenta a angústia é a dúvida que o inimigo vai trazer à mente do povo de Deus se os seus pecados são todos perdoados ou não. Exatamente, porque eles foram confessados ainda durante o tempo da graça, foram confessados e abandonados. Aliás, eles passaram a refletir o caráter de Cristo ainda antes do fim do tempo da graça. Certo, correto. Mas assim como Jacó tinha confessado e abandonado o seu pecado, mas mesmo assim a dúvida o assaltou, e assaltou porquê? Porque era Satanás que estava por trás a colocar a dúvida na mente de Jacó, como é óbvio. No final será da mesma forma, no tempo do fim, apesar do povo de Deus ter o seu pecado perdoado e abandonado, mesmo assim o inimigo os assalta com a dúvida: será que o teu pecado está totalmente perdoado? É isso mesmo, correto. E é isso que provocará a angústia. E é isso que provocará a angústia, correto. Muito bem. É isso mesmo, bem explicado. Mas depois Ellen White esclarece que eles depois fazem um exame profundo de consciência e finalmente se acalmam, sabendo que não tinham nada, não tinham contas com Deus, as contas estavam limpas com Deus. Ou seja, não tinham nada para confessar. É isso mesmo. Porque tudo tinha sido confessado. E então eles descansam, eles ficam calmos, tranquilos, e finalmente vem o tempo da libertação deles. E é maravilhoso o tempo da libertação da angústia de Jacó. E quando vier o tempo da libertação, eles já estão calmos, digamos, já estão a entrar naquela fase em que os seus corações estão calmos, tranquilos, porque eles fazem um exame apurado da sua consciência para ver se lembram, se algum pecado que tenham cometido não tenha sido confessado e abandonado, e eles fazem esse exame, mas não conseguem lembrar-se. Não conseguem lembrar de nada resolvido com Deus. Foi então, tudo diante de eu faço aqui um apelo. Não esperem por amanhã para fazer este exame minucioso de consciência. Hoje é o dia de fazermos este exame. E se há pecados que nós devemos confessar a Deus, façamo-lo. Se há pecados que nós devemos confessar ao nosso semelhante, façamo-lo.
para que quando chegar o tempo da angústia, nós possamos ter a nossa consciência tranquila. Porquê? Porque sabemos que fizemos o nosso trabalho de casa, o nosso dever, e o nosso dever foi confessar os nossos pecados e abandoná-los, confessá-los a Deus e confessá-los ao próximo, como diz Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros, para seres curados. Isso mesmo. Enquanto está a decorrer o juízo investigativo desde 1844. Porque quando esse juízo terminar, acabou o tempo da graça, não há mais possibilidade. Não há mais oportunidade. Isto é tão solene, tão solene, tão solene. Agora é o tempo de purificar o nosso caráter e torná-lo santo. E torná-lo santo para a vida. Irmão, o tempo avança, vamos rapidamente para o último Então, Moisés é uma pessoa de quem não temos dúvida de que realmente ele também juntou tesouros no céu. Sem dúvida. Porque a Bíblia diz-nos em Hebreus no capítulo 11, no versículo 24, que ele recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó. Então onde é que estava o coração dele? Exatamente, não estava em ser o próximo Faraó para governar o Egito. Ele tinha essa oportunidade, ele teve essa oportunidade. Era o príncipe herdeiro. Era o príncipe herdeiro, era ele que queria subir ao trono, ele recusou isso tudo, recusou. E no versículo 25 diz que ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que ter o gozo do pecado. Isso. E o versículo 26 diz que teve por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Então é que está e o versículo 27 diz que tinha em vista a recompensa, pela fé ficou firme como vendo o invisível. Isso. Ora, um homem de quem se diz, no verso 24, 25, 26 e 27, estas coisas, é um homem que tem o seu coração, o seu tesouro, onde? No céu. No céu. Não há no céu. Aqui é mesmo, ele tinha o privilégio do usufruto imediato, digamos, do Egito. Ele seria o próximo faraó. Ele recusou isso. O Egito era a superpotência mundial da época. Era a superpotência da época, é como ser o presidente. Ou seja, tornar-se o faraó daquele tempo era tornar-se o líder do mundo. Era o líder do mundo, exatamente. Era a superpotência da época. Portanto, vemos aqui que realmente a pessoa de quem se diz isto é uma pessoa que tinha o seu coração no céu e queria acumular o seu tesouro no céu, na vida eterna. O seu coração estava realmente na vida eterna. Já pensou? Diz mesmo o 27. Ele tinha em vista a recompensa, pela fé ficou firme, como vendo o invisível. O que é o invisível? O invisível é aquilo que Deus prometeu ao seu povo. Isso. Na nova terra, a vida eterna numa terra feita nova. Ele via pela fé o futuro, tal como Abraão. Isso. Tal como Abraão, tal como Noé, não é? Eram homens que punham o seu tesouro, o seu coração nas coisas do céu. Então Paulo não definiu a fé como as coisas o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, eu vou ver daqui a muitos anos, quando Jesus vier e Deus vier habitar entre os homens e descer a Nova Jerusalém, mas agora eu não vejo. Exatamente. Não é? Então, e Paulo não diz também em 2 Coríntios 5,7 que visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu gostava de ler para os irmãos também este comentário de Ellen White que vem na lição de sexta-feira e diz assim: o luxuoso palácio do faraó e o seu trono foram apresentados a Moisés como um engano. Foi assim que ele foi ensinado, não é? Aquilo era um luxo, mas era tudo um engano, são prazeres temporários, provisórios. Exatamente. A pessoa vive 70 ou 80 anos, depois morre e acabou. Ele sabia, porém, que os prazeres pecaminosos que fazem os homens esquecer-se de Deus estavam nos palácios majestosos. Sim. Ele olhava para além do magnífico palácio, para além da coroa do rei, para as altas honras que serão conferidas aos santos do Altíssimo, num reino incontaminado pelo pecado. Ele viu pela fé uma coroa incorruptível que o Rei do Céu colocaria sobre a fronte do vencedor. Esta fé levou a desviar-se dos nobres da terra e a unir-se à nação humilde, pobre e desprezada que preferira obedecer a Deus. E há aqui um outro texto também que diz assim, nos comentários desta semana: a força de Moisés era a sua ligação com a fonte de todo o poder. Isso. O Senhor Deus dos exércitos. Ele ergue-se grandemente acima do todo o atrativo terrestre. Portanto, ele não quis saber dos atrativos terrestres. Ele ergue-se acima disso tudo e entrega-se totalmente a Deus. Considerou que pertencia ao Senhor. Embora estivesse ligado aos interesses oficiais do rei do Egito, ele estudava constantemente as leis do governo de Deus. E assim crescia a sua fé. Essa fé foi-lhe valiosa. Estava profundamente enraizada no solo
da sua primeira aprendizagem e a cultura da sua vida foi prepará-lo para a grande obra de livrar Israel. Ele meditou nestas coisas, estava constantemente a ouvir a comissão dada por Deus. Após matar o egípcio, ele viu que não tinha entendido o plano de Deus e fugiu. Tornando-se pastor, já não planeava fazer uma grande obra, mas formou-se, tornou-se muito humilde, e a névoa que lhe nublava a mente foi expelida, e ele disciplinou a sua mente para procurar refúgio em Deus. E um outro texto diz assim: a fé que Moisés possuía levava-o a contemplar as coisas invisíveis. Reparem, tudo o que nós temos lido até aqui sobre Moisés é de alguém, são características de alguém que quer acumular tesouros do céu. Alguém que pôs o seu coração nas coisas do céu. A fé que Moisés possuía levava-o a contemplar as coisas invisíveis, as coisas eternas. Deixou as esplêndidas atrações da vida da corte, porque o pecado prevalecia. Ali, ele renunciou a um aparente bem presente que só o lisonjeava para arruinar e destruir. As atrações reais e eternas é que tinham valor para ele. Os sacrifícios feitos por Moisés não eram sacrifícios reais. Para ele, tratava-se de permutar ou de trocar um aparente bem presente que o lisonjeava por um bem seguro, elevado e imortal. Moisés suportou o opróbrio de Cristo, considerando esse opróbrio por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Ele acreditava no que Deus dissera e não foi influenciado a desviar-se da sua integridade. Andava na terra como homem de Deus livre, ele possuía o amor de Cristo na sua alma, que não só o tornava digno, mas acrescentava o esplendor das verdadeiras virtudes cristãs à dignidade do homem. Moisés trilhou o rude e perigoso caminho, mas contemplava as coisas invisíveis e não vacilava. O galardão da recompensa era-lhe atraente, assim como pode ser também para nós. Tinha familiaridade com Deus. Está diante de nós uma obra de aproveitarmos o resto da nossa vida para reformarmos e elevarmos o nosso caráter. Uma nova vida começa na alma renovada. Cristo é o Salvador que habita no coração. Aquilo que talvez seja considerado difícil de abandonar, tem de ser abandonado. Amém. As palavras prepotente e ditatorial devem ficar por dizer: então será obtida a preciosa vitória. Verdadeira felicidade será o resultado de todo o desprendimento, de toda a crucifixão do próprio eu. Ao ser ganho uma vitória, a próxima será mais fácil de alcançar. Então, que nós possamos fazer assim como Moisés, porque realmente... Eu só queria dar uma última nota, irmão, que é a seguinte: ao fazermos uma escolha semelhante àquela que Moisés fez, repare nesta citação que vem aqui na lição de sexta-feira, que diz: esta fé levou a ele, Moisés, a desviar-se dos nobres da terra e a unir-se à nação. Que nação? À nação humilde, pobre e desprezada, que preferiu obedecer a Deus a servir o pecado. Então, quando nós hoje tomarmos decisões semelhantes àquela que Moisés tomou, também nos vamos ver unidos não aos nobres da terra, mas sim àqueles que são humildes, pobres e desprezados. Isso mesmo. É a mesma coisa, nada É mudou. maravilhoso isto. Nada mudou. Portanto, que Deus nos ajude, porque nós temos que realmente manter os nossos olhos fixos no invisível, porque, como disse Paulo naquele texto que eu li, portanto, aquele que anda por fé, portanto, nós andamos não por aquilo que vemos, mas pela fé, não é? Não pela vista, mas pela fé. Então, nós temos que ter a nossa fé muito firme em Deus e nas coisas que Ele promete, porque se assim não for, digamos, todas as pessoas importantes deste mundo, entre aspas, coligar-se-ão contra nós, que se a nossa fé não estiver firme, nós iremos na enxurrada, digamos assim. Iremos no tsunami da influência humana. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Moisés não permitiu, embora tivesse mundos e fundos, entre aspas, diante dele. Ele, então, mais do que ninguém, tinha mesmo à mão a oportunidade, não é? De ter... Olha, eu lembro no meu primeiro ano de teologia em Colões ter assistido a uma apresentação feita por um arqueólogo adventista, e então era sobre Moisés, e então ele mostrava, portanto, coisas que tinham sido descobertas, portanto, na arqueologia lá no Egito. E então ele dizia o seguinte: devido à escolha que Moisés fez, Moisés hoje está no céu. Se ele tivesse feito outra escolha, hoje seria uma múmia que estaria num dos grandes museus, como o Museu do Louvre ou o Museu Britânico em Londres. Essa ideia é muito interessante,
realmente, muito mesmo. Portanto, se ele tivesse escolhido ser faraó, hoje era uma múmia no museu, mas escolheu ser maltratado com o povo de Deus e hoje está no céu. Isto é fantástico. Boa ilustração. Acho que não há mais nada a dizer. Encerramos com chave de ouro esta lição. Irmão, vamos terminar mesmo com uma oração, o tempo urge, vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado pelo privilégio que nos deste, uma vez mais, de podermos estar ao teu serviço, Senhor, para explanar a tua palavra. Ó Senhor, esta palavra nos regozija tanto, esta palavra nos anima, nos fortalece, nos encoraja. E, Senhor, nós queremos queremos, de certo modo, com o nosso entusiasmo, querer contaminar, no bom sentido, outros irmãos, outras irmãs, Senhor, a poderem ter uma fé ainda mais firme em Ti, na Tua palavra e nas Tuas promessas. Amém, Senhor. Ó Senhor, que este exemplo com que terminamos, o exemplo de Moisés, seja um exemplo também paradigmático para nós. Este homem que fez uma escolha fundamental na sua vida. Ele rejeitou as grandes riquezas da maior nação, da grande superpotência da época. Ele tinha diante de si a possibilidade de se tornar o líder, digamos, do mundo daquele tempo. E não, ele escolheu antes unir-se ao teu povo que era humilde, que era desprezado. E hoje, Senhor, Moisés está no céu e não está como uma múmia nos famosos museus deste mundo. Ó Senhor, que nós também possamos fazer uma escolha em tudo semelhante à de Moisés, para que um dia possamos estar no céu contigo e com Moisés e com todos aqueles que ao longo da história colocaram a sua fé e a sua confiança em Ti. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, assim seja. Queridos amigos, despedimos de vós. Até à próxima semana, se Deus quiser, que Deus vos abençoe grandemente. Até à próxima semana. Deus vos abençoe a todos.